Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 31. Depois do banquete e da triagem de sempre, com aquelas músicas horríveis e Dumbledore agindo como um esquisitão de novo. Quer dizer, honestamente, o homem pode ser o mais poderoso por aí, mas ele tem que fazer as pessoas pensarem que ele ficou senil. Isso realmente me irrita e me faz perder a confiança em suas habilidades, mesmo que eu saiba o quão inteligente o homem é. Depois de entrar no melhor quarto do terceiro ano na torre, porque sou o melhor do ano, não apenas da casa, e modificar como eu queria mais uma vez. Era hora de colocar minhas metas para o ano em ordem. Trabalhar para atingir meus domínios nas disciplinas escolhidas: feitiços, poções, transfiguração, dada, herbologia, cura, duelo, proteção, runas antigas e aritmancia. Vou me esforçar muito. A maioria deles serão projetos até meu 7º ano. Pelo que entendi dos requisitos para atingir um domínio, o candidato deve mostrar verdadeiro domínio do assunto teórica e praticamente. Mas quero ir além e desenvolver originais para todas as disciplinas. Tecnicamente falando, já fiz isso para poções, herbologia e aritmancia devido aos meus novos métodos de fermentação e cultivo, bem como meu incrível número de magias modificadas. O duelo exigirá que eu tenha mais experiência, pois é diretamente um duelo com um testador habilidoso, então terei que ser capaz de destruir o homem-mulher. Transfiguração é meio que um ramo de magia de forma mais livre, então mostrar extrema habilidade na área será a única maneira. Além disso, a meta 3 ajudará. Não vou fazer o COMC porque não consigo pensar em um bom motivo para isso, mas tenho certeza de que Christian vai querer, então vou ajudá-lo com isso mais tarde. 2. Tornar-me conhecido na escola por algo além da minha aparência e notas. Este plano vai, na verdade, envolver-me tentando iniciar um grupo de estudo oficial para qualquer um que queira participar e possivelmente tentar iniciar o clube de duelos antes que Lockhart venha e estrague isso para todos. Além disso, se o segundo der certo, será uma experiência deliciosa para mim. 3. Comece o processo para se tornar um animago. Eu já alcancei meu patrono corporal, algo que supostamente ajuda a identificar a forma animal de alguém, que acaba sendo uma fênix. Duvido que eu realmente me transforme em um, mas me transformar em um pássaro similar parece provável. Isso ajudará com minha maestria em transfiguração. 4. Comece a desenvolver minhas ideias de tecnologia mágica. Tenho algumas ideias sobre como fazer alguma tecnologia trouxa funcionar em torno da magia e é hora de fazê-los perceber que a tecnologia trouxa não é inútil ou sempre pior do que a magia. Tudo será colocado à venda no Centro Firme, sob o nome de Michelle Foster. Essas serão minhas metas e ambições para o resto do meu tempo em Hogwarts. Se tudo correr bem, não precisarei realmente fazer meu 7º ano, mas quero participar do torneio Tribruxo como meio de me estabelecer adequadamente no mundo bruxo. E assim começou o ano letivo. Como terceiro ano, era hora de escolher disciplinas eletivas. No meu caso, escolhi aritmancia, runas antigas e trato das criaturas mágicas. Adivinhação, embora teoricamente útil, não possuo dom. E os estudos trouxas estão mais de 100 anos atrás da coisa real e são extremamente inúteis para um trouxa reencarnado, então estou fora. 3 disciplinas serão mais do que factíveis, já que tenho minhas penas de dever de casa à mão, que acho que vou pedir para James e Christian ajudá-los com a carga de trabalho aumentada. Falando nelas, James vai fazer aritmancia e runas comigo, já que eu disse a ele o quão úteis elas são com encantos e encantamentos. Enquanto Christian vai fazer COMC e adivinhação de graça, já que eu disse a ele que a maioria das pessoas consegue fingir e ainda tirar boas notas na disciplina. Como sempre, devo dizer que ter horror e um vira-tempo é uma dádiva, pois posso simplesmente colocar o meu segundo eu lá dentro enquanto estudo fora dele, o que me dá tempo livre para pesquisar. Minhas novas aulas eram bem chatas para mim por causa do quão avançado eu sou, mas eu me certifico de usar meu tempo efetivamente, especialmente em runas antigas. Meu plano para minha maestria e os híbridos de tecnologia, magia é tornar o código binário em uma linguagem válida para runas. Como são 1 e 0, elas podem ser minimizadas para ter o máximo de espaço. Elas podem ser facilmente feitas para parecerem estar se movendo ou dançando juntas para impedir que alguém decifre os códigos e um mago teria que aprender o código em si, para conseguir entender o que cada linha fará. Este é meu projeto mais imediato, então estou dando mais atenção a ele. Aritmancia tem o mesmo problema, mas neste estou descobrindo a matemática adequada para minhas magias originais para minhas maestrias de feitiços e dada. Quero criar uma nova forma de proteção e uma magia realmente feita para ir contra as artes das trevas, algo na linha de um patrono, mas vou ver. COMC é basicamente uma pausa divertida para mim e Christian. Nós estudamos e ele brincou com tudo que Hogwarts poderia fornecer. Foi uma experiência legal brincar com criaturas menos perigosas como Kniazes, Nifflers e Strelers. Como eu disse, uma pausa divertida. Enquanto todos estavam entrando no ritmo, também retomei meu tempo com Madame Pomfrey, que realmente gosta quando a chamo de professora quando ela está me ensinando. Embora meu conhecimento nos componentes individuais da cura seja ótimo, poções, ervas e encantos, ainda é preciso experiência prática e com meus resultados. A professora Pomfrey tem se inclinado cada vez mais a me deixar cuidar dos casos. Isso inadvertidamente fez meu nome se espalhar pelo castelo como uma curandeira habilidosa. Com esse ímpeto chegando sem que eu planejasse, decidi que era a hora de tentar e montar meu pequeno aconselhamento de estudo. Então, decidi postar que se alguém quisesse ajuda com algum feitiço, poções ou qualquer tarefa em geral,
Ficaria feliz em ajudar qualquer um que viesse a uma das salas de aula abandonadas no andar principal. Também especifiquei que qualquer um que viesse pode pedir ajuda a outros participantes dispostos. Isso aconteceria 2 vezes por semana, segunda e quarta-feira depois do jantar. Consegui permissão de 3 chefes de casa para isso. Nem perguntei ao Snape porque ele realmente não gosta de mim. Imagino se o dever de casa tem algo a ver com isso. O único requisito para participar era ser respeitoso e educado com todos que vinham. Origem, casa, dinheiro, notas, nada disso importa na sala. A única coisa que as pessoas que vêm aqui devem fazer é buscar ajuda ou dá-la. Em uma nota lateral, ter alguns elfos domésticos a seu serviço realmente ajuda a montar uma sala. Usei um bom conjunto de runas de expansão de espaço para tornar possível acomodar muitas pessoas com muitas mesas, cadeiras confortáveis. Um campo de tiro seccionado com manequins onde me certifiquei de impedir qualquer som que viajasse de para ele. E também incluí algumas prateleiras cheias de guias de estudo para alunos do 1º ao 7º ano. Transformei o lugar em um centro de ajuda estudantil perfeito, basicamente. Cara, você tem certeza disso? Não é que todos no nosso ano não saibam o quão inteligente você é, mas eles virão? Perguntou Christian, que decidiu apoiar esse meu projeto. Não acho que seja esse o ponto, Christian. As pessoas não precisam vir, elas só precisam saber que há um lugar que está disposto a ajudá-las. Respondeu James. Como James disse, não importa se eles vierem agora, contanto que alguém queira ajuda, farei o que puder. Além disso, se nenhum aluno vier, podemos estudar e praticar nesta nossa sala. Digo confirmando a declaração de James. Justo. Christian deu de ombros. Tudo bem, você disse que me ajudaria a treinar aqueles feitiços dada enquanto eu estivesse aqui. Ele então me disse e me arrastou para os bonecos. Sim, mas quero começar com uma das magias mais importantes que um mago pode aprender. Respondi com um sorriso. Ah, é? Qual deles? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Protego. Respondi com um grande sorriso. Bem, droga. Ele simplesmente diz, enquanto adivinha o que viria a seguir. Não se preocupe, Chris, eu só usarei feitiços de ferroada e feitiços de cócegas, continuei, já que você quase consegue ver chifres e um rabo em mim. James, uma ajudinha aqui. Ele gritou em desespero. Não olhe para mim, eu já domino esse feitiço. Ele disse, ignorando o amigo suplicante. Seu traidor, ele gritou. 15 minutos depois, ele estava no chão, ofegante, enquanto xingava um demônio de cabelos prateados. Não faço ideia de quem ele estava falando, eu sou um anjo lindo, mas ele estava pegando o jeito do feitiço. Depois disso fui até James e começamos a falar sobre encantamentos. Ele parecia realmente apaixonado por ser capaz de imbuir propriedades mágicas em objetos, então peguei minhas caixas de desaparecimento. Na verdade, eu tinha esquecido de dar a esses caras uma cópia dos meus protótipos. Ei Chris, pare de choramingar no chão. Tenho um brinquedo novo para mostrar a vocês dois. Grito para meu amigo levemente traumatizado. Sim, estou indo. Ele disse enquanto James ficava curioso sobre as caixas. Christian finalmente se juntou a nós e eu pude explicar. Tudo bem, esses bebezinhos são meus protótipos. Então eu disse com um sorriso. Para quê? Perguntou James enquanto olhava de todos os ângulos. Mensagens instantâneas e entrega de cartas. Tirei a inspiração dos armários que somem. Respondi orgulhosamente. Espera, sério? Você descobriu como fazer isso? Ambos se trucaram ao perceber o que eram. Sim, tenho usado para manter contato com minha família no último mês. Eles funcionam escolhendo o número para o qual você quer enviar e colocando a mensagem nele, feche a tampa, aponte sua varinha e diga enviar. Pronto, você acabou de enviar para quem quer que seja. Ele funciona até mesmo para as enfermarias de Hogwarts, então estou certo de que pode chegar a qualquer lugar na Grã-Bretanha até agora. Expliquei mais. Isso é incrível, Aedan. E você mesmo fez tudo isso? Perguntou James. Sim, na verdade era meu projeto de verão. Eu disse enquanto esfregava meu nariz com orgulho. Christian estava prestes a fazer mais algumas perguntas, mas então a porta se abriu. Uma pequena garota asiática da Corvinal entra na sala parecendo muito tímida. Ela tinha cabelos pretos longos e brilhantes crescendo até o meio das costas, pequenas sardas no nariz, olhos pretos típicos. E parecia que ela se tornaria bastante atraente depois que crescesse. Tudo bem, vocês dois, não encarem a primeira cliente, ela já está nervosa o suficiente. Então, comecem a trabalhar em suas próprias coisas e ajudem uns aos outros. Eu digo aos meus amigos quando eles percebem que estavam encarando um pouco intensamente demais. Desculpe por eles são amigáveis, só estou surpreso que alguém realmente veio. Meu nome é Aedan Bones e você é? Eu digo tentando soar legal e acessível. Eu sou Cho-chan, primeira nista da mesma casa. Ela respondeu com uma voz bem baixa. Bem, Cho, é um prazer conhecê-la. Vamos nos sentar na mesa aqui e ver o que posso fazer para ajudá-la. Eu disse, tentando deixá-la à vontade, mas eu podia ouvir meus dois amigos sussurrando lá atrás. Mais um morde a poeira contra a estrela prateada? Sussurrou Christian. A julgar pela vermelhidão, eu diria que sim. James sussurrou de volta. Eu posso ouvir vocês dois aí. Eu gritei para eles, o que os fez cair na gargalhada e Cho me olhar confusa. E foi assim que a sala de intercâmbio administrada pelos estudantes começou. Capítulo 32. Nos meses seguintes, as coisas estavam indo muito bem. Minha sala de intercâmbio estudantil estava começando a ganhar força, pois os corvinais e lufanos do 3º ano e abaixo começaram a frequentar o lugar. Ninguém das cobras ou leões tinha vindo ainda. As cobras eram menos surpreendentes do que os leões, já que eu tenho um pouco de relacionamento com os gêmeos ruivos. Nenhum aluno mais velho veio também, acho que é o orgulho deles os impedindo, já que pediram ajuda a alguém de um ano mais baixo, já que isso levaria a algumas zombarias. Eu até decidi fazer uma pequena festa pré-Halloween com aqueles que vieram para se divertir um pouco. Uma surpresa realmente grande foi quando Christian decidiu tentar entrar para o time de quadribol.
Uma surpresa ainda maior veio quando ele se tornou um dos artilheiros do time. Eu e James o apoiamos muito e nos perguntamos se poderíamos fazer algo para ajudar nosso amigo, mas não conseguimos pensar em nada. Acho que poderei ir ver as partidas dele e apoiá-lo se convencer Madame Pomfrey de que posso atuar como médico no local quando eles jogarem. Ela realmente concordou com a ideia, dizendo que testaria minhas habilidades e julgamento para ver o que eu poderia curar adequadamente e o que não poderia e obter ajuda. O primeiro evento realmente problemático foi quando alguns sonserinos mais velhos tentaram invadir a sala e foram simplesmente repelidos. Isso fez com que eles me acusassem de bani-los, pois tinham o professor Snape do lado deles. Olá, professor. O que posso fazer por você? Perguntei educadamente. Parece que você não recebe bem os alunos da minha casa, Sr. Bones, algo que você disse explicitamente que faria, e até colocou armadilhas para machucá-los quando eles entrassem. Disse Snape, tentando me intimidar para admitir a culpa. Eu sabia? Isso é algo que eu desconheço completamente, pois não há defesas quando a sala está programada para ser aberta. Além disso, eu tinha a permissão e supervisão do professor Flitwick quando instalei uma proteção simples para impedir que aqueles com mais intenções abrissem a porta quando não fosse hora da troca. Eu expliquei, cobrindo todas as minhas bases perfeitamente. Posso perguntar por que vários alunos mais velhos estavam tentando entrar na sala quando claramente não era um dia operacional? Embora Snape seja meio idiota e tire muitos pontos e dê punições generosas a outras casas, ele também sabe que não pode justificar nada das acusações, especialmente fatos tão facilmente comprovados e com tudo que eu fiz sendo permitido. O que está acontecendo aqui, Sr. Bones? Por que me chamou e está sendo interrogado pelo professor Snape? Guinchou meu próprio chefe de casa atrás de mim. Oh, obrigado por vir tão rápido, professor. Parece que alguns alunos mais velhos tentaram entrar na sala com mais intenções hoje e estão me acusando de me recusar a permitir que alunos da Sonserina participassem depois que eles foram repelidos. Eu respondi ao professor. Isso é verdade, Severus? Então perguntou Flitwick. Você deu permissão para o garoto criar proteções no Castelo Felius? Então Snape perguntou em resposta. Claro. Com a permissão do diretor, fui autorizado a montar a ala, mas o Sr. Bones quis tentar a sorte depois de estudar o assunto e teve sucesso perfeito. Fiquei muito orgulhoso dele quando ele fez isso. Respondeu Flitwick com orgulho óbvio na voz. HMPH. Simplesmente respondeu Snape quando percebeu que não podia fazer nada e que seus alunos estavam completamente errados. E então ele saiu irritado enquanto as crianças mais velhas me encaravam como se fosse minha culpa eu não ter sido punido por algo estúpido que eles tentaram fazer. Acho que um deles pode ter sido aquele capitão de quadribol realmente feio do time deles. Não consigo lembrar o nome daquele cara, mas ele certamente não ajudou a imagem de sangue puro são superiores, isso é certo. Aquele pequeno evento acabou por um tempo, mas alguns dias depois alguns deles tentaram me encurralar enquanto eu caminhava para a sala de câmbio com Christian e James. Você vai se arrepender de ter feito de nós idiotas, garoto bonito, disse o cara feio. Finalmente me lembrei que seu nome era Marcus Flint. Típico valentão, acredita ser melhor que os outros e inteligente, mas é simplesmente um idiota trapaceiro. Ele repetiu um ano e simplesmente não tinha nenhuma característica redentora além de aparentemente ser um voador bom o suficiente para ser um perseguidor. Como? Vai me fazer parecer seu trollface? Honestamente, quão patético você é? Você não consegue passar por uma simples word mal intencionada. Você choraminga para o seu chefe de casa depois de falhar completamente em fazer más ações sem nenhuma prova ou evidência para apoiar qualquer uma de suas alegações. E agora aqui está você, com alguns quinto e sexto anos para tentar intimidar 3 terceiros anos como se isso de alguma forma não fosse fazer você parecer ainda pior do que você já é aos olhos de todos os outros. Eu respondo com golpes pungentes e veneno suficiente em minhas palavras para até mesmo fazer um idiota como ele perceber o quão patético ele é. Você vai ser o patético assim que terminarmos com você. Ele gritou de raiva. Uau, ótima resposta, Trollface. Essas são as maiores palavras que você já conseguiu dizer, respondeu Christian com a voz cheia de sarcasmo. Seus merdinhas meio-sangues. Vocês e seu sangue ruim acham que são durões? Tudo bem. Chutem a bunda deles. Gritou Marcus. Aquela única palavra fez com que Christian e eu parássemos de rir. Chris, James, vocês dois vão buscar um professor além de Snape e depois vão contar a Madame Pomfrey que alguns idiotas vão visitar. Vocês sabem o quão forte eu sou, então não discuta sobre isso. Eu disse, não deixando espaço para pergunta sobre isso. Christian sorri pensando em quão forte seu amigo é fisicamente e James ainda se preocupa, mas sabe que não pode ajudar aqui. Então ambos concordam e correm. Aonde você vai, seu pequeno lamaçal? Um dos alunos do 6º ano tentou gritar quando meu pé o chutou bem no rosto, fazendo-o dar um salto mortal depois de desmaiar imediatamente e cair de bunda no chão. Sem acreditar no que aconteceu com o colega de casa, o resto deles congela enquanto minha perna desce lentamente e eu me coloco em uma posição adequada de karatê. Um já foi, faltam 5. Qual de vocês, idiotas consanguíneos, quer o próximo? Perguntei então com uma voz fria. Espero alguns segundos, mas ninguém se move. Mesmo com quão forte eu sou, ainda não é uma boa ideia deixá-los me cercar com números maiores, então decido fazer o primeiro movimento. Mantendo-me leve em meus pés, de repente entro em ação e chego na frente de um 5º ano com cabelo castanho. Merda,
Foi tudo que ele conseguiu dizer antes que meu golpe o acertasse bem no rosto, com um soco reverso no plexo solar para tirar o ar dele e um rápido punho de martelo em seu queixo para nocauteá-lo. A combinação de 3 golpes levou 2 segundos e eu estava longe do grupo novamente enquanto eles estavam lá sem saber o que tinha acontecido e seu segundo homem caiu. O terceiro alvo era um 5º ano mais baixo com uma cara de rato, contra quem usei um belo chute giratório na cabeça para fazê-lo perder a consciência imediatamente, deixando apenas 3. Quando eles finalmente perceberam que isso não estava indo bem, os 2 sextos anos restantes avançaram para mim, esperando me imobilizar, mas eu simplesmente desvio do primeiro e o derrubo quando ele passa, então agarro o braço do segundo. Uso seu próprio impulso contra ele para jogá-lo no chão e bato em sua cabeça com meu punho para impedi-lo de se levantar. Marcos apenas ficou lá, paralisado enquanto eu nocauteava seu último cara com um gancho limpo enquanto ele se levantava. Eu respiro fundo para estabilizar minha respiração, e então caminho em direção ao idiota. Ele recua com medo ao me ver me aproximando. Agora, cara de troll, somos só você e eu. Eu digo a ele com um sorriso caloroso que pareceria o diabo para ele. Vamos ver se podemos deixá-lo menos feio com alguns hematomas. Quem sabe, com sua aparência, eu possa realmente consertar algumas dessas coisas que você chama de dentes também. Poucos minutos depois, James e Christian voltaram com a professora McGonagall, que ficou chocada ao ver 6 alunos mais velhos caídos no corredor, comigo sentado no meio deles e um grupo de alunos observando a cena. O que em nome de Merlin aconteceu aqui, Sr. Bones? Questionou a professora com um olhar muito sério no rosto. Bem, alguns dias atrás esses 6 tentaram invadir a sala de intercâmbio de novos alunos para bagunçar ou destruí-la completamente por algum motivo desconhecido. Quando isso não funcionou devido a uma proteção na sala permitida pelo diretor e supervisionada pelo professor Flitwick, eles tentaram me colocar em apuros dizendo que eu estava excluindo a Sonserina do intercâmbio. Isso também não terminou bem, pois todas as evidências estavam contra eles. Então hoje eles emboscaram a mim e meus amigos quando estávamos indo abrir a sala para o dia com a intenção de nos espancar fisicamente, até mesmo usando o termo sangue ruim para insultar meu amigo James. Então eu disse a eles para chamarem um professor e avisarem Madame Pomfrey enquanto eu cuidava das coisas, já que tudo está do meu lado. Eu evitei completamente quaisquer ferimentos reais que exigiriam mais do que uma noite na enfermaria, já que eu só os nocautei com força mínima. Expliquei tudo ao professor. E o Sr. Flint aqui? Ela perguntou, apontando para o rosto do cara, que estava roxo por causa de muitos socos. Ele era muito feio quando o encontrei. Respondi com uma cara séria. Todos os alunos caíram na gargalhada com essa frase. Muitas pessoas foram intimidadas pelo troll feio e se sentiram ótimas quando viram e sua equipe completamente demolidos por mim. E então eles riram da situação, da piada e do alívio de que alguém finalmente enfrentou o valentão. Suspiro. Entendido, Sr. Bones. Se tudo é como você diz, então você certamente não está errado. Você pode ir se não houver necessidade de você ver Pope também, disse McGonagall. Saí às pressas com James e Christian porque quase pude sentir o Snape furioso chegando e acho que a professora também pôde, porque quando saí pude ouvi-la dizer uma frase. Porque é sempre Sonserina. Capítulo 33. Então, depois da minha pequena aventura com aqueles idiotas mais velhos, algumas mudanças aconteceram dentro do castelo para mim. Primeiro, muitos daqueles que Flint e seus seguidores intimidaram agora olham para mim com alguma admiração nos olhos, quero dizer, ninguém gosta de um valentão. Mas todo mundo ama alguém que o impede. Segundo, o fato de que praticamente toda a casa da Sonserina decidiu me odiar, acho que Snape realmente pressionou por isso. Mas o único resultado foi que muitas pessoas foram atingidas por feitiços ou azarações que eu reflete de volta para elas e que quando tento ajudar na aula, elas continuamente tentam me sabotar ou me fazer parecer mal, o que simplesmente não funciona, considerando que estou constantemente sob o olhar dos professores e outros alunos. Terceiro, é algo pelo qual Christian e James me odeiam e me provocam constantemente, que sendo meninas começaram a me olhar como um pedaço de carne e elas são as caçadoras. Então estou constantemente me escondendo. E por último, tive um boom nos números para o intercâmbio, com mais alunos vindo para ajudar e os mais velhos percebendo que podem usar o lugar para discutir com seus colegas. Não importa a casa ou o ano, e ajudar os mais jovens em seu tempo livre, enquanto também pedem ajuda sem julgamento. Eu criei este lugar para focar na melhoria de todos, bullying e assédio levarão ao banimento temporário, ou se o caso for muito grave a pessoa será banida permanentemente. Eu também tive que adicionar uma cláusula dizendo que se você não está aqui para melhorar ou ajudar os outros, você tem que sair, porque as meninas continuam tentando entrar furtivamente e apenas olhar para mim. Recebi muitos olhares sombrios dos caras até eu adicionar essa regra. No geral, acredito que fui um grande beneficiário do evento. Engraçado o suficiente porque Tonks sabe sobre o fato de que estou à frente do 7º ano de longe em praticamente todas as matérias. Ela foi a primeira veterana a pedir ajuda na sala, e foi isso que fez os alunos mais velhos reconhecerem minhas habilidades acadêmicas também. Agora eu estava sendo chamado de maldito corvo prateado por causa do meu antigo apelido de estrela prateada pelas meninas e meu conhecimento como um corvinal. Fui provocado até o céu pelos meus amigos por isso e acho que foi uma vingança por quando os ajudei a praticar suas habilidades práticas. Com tudo isso acontecendo, minha reputação no castelo estava simplesmente explodindo para cima aos olhos de praticamente todos, exceto uma casa muito brava, alguns alunos mais ciumentos e um diretor apreensivo. Mas o resto dos professores estavam entusiasmados com a tendência de aumento de notas e o fato de que 3 das casas estavam tendo mais trocas entre si. Mas,
Parecia haver uma garota no terceiro ano que estava piorando cada vez mais nas notas e no estado emocional. Minha autoproclamada rival do primeiro ano começou a estagnar no segundo ano por algum motivo. Mas desde o início do nosso terceiro ano ela está literalmente deprimida. Toda vez que eu via Vitória, ela agora tinha uma expressão sombria no rosto, com olhos avermelhados mostrando que provavelmente tínhamos chorado recentemente. Ela tem evitado o salão principal e até pulou a festa de Halloween. Eu particularmente não tenho uma boa opinião sobre a garota, mas também não é ruim. Quero dizer, mesmo com seu pai comensal da morte, ela nunca intimidou ou insultou nascidos trouxas, ela simplesmente mostrou alguma rejeição em seu rosto. E ela estava apenas tentando ser a número 1 através do trabalho duro, não sabotando. Vê-la lentamente desmoronar não foi agradável. Mas eu não conheço a garota bem o suficiente para realmente interferir e eu não quero fazer a garota orgulhosa quebrar mostrando pena. Mas bem, digamos que minha atitude em relação ao problema mudou muito rapidamente quando já estávamos quase nas férias de inverno. Eu estava voltando da limpeza e trancando a bolsa para o intervalo depois de uma pequena comemoração para os feriados com aqueles que gostariam de vir. Foi uma coisinha legal. Pedi aos elfos do castelo para fazerem algumas comidas temáticas de Natal em forma de bonecos de neve, flocos de neve, pinheiros, etc. Decorei um pouco como o grande salão era para a cena do baile de Yule nos filmes e tive algumas competições divertidas como a melhor transfiguração de gelo. Quem conseguia fazer uma pequena estátua cantar, dançar melhor, ou quem conseguia destruir um boneco melhor. Acho que foi bem sucedido. Sentindo-me feliz, eu e meus amigos decidimos caminhar pelos terrenos cobertos de neve. Dá uma sensação diferente do resto do ano. Por falta de uma palavra melhor, parece mais mágico ver o cobertor branco cobrindo tudo. De repente, quando nos aproximamos do Lago Negro, ouvimos algumas vozes. Olhando para o lado, avistamos um grupo de estudantes, arrastando o outro, chutando e gritando. Olhamos um para o outro e começamos a correr na direção deles. Quando chegamos perto o suficiente para ver o que estava acontecendo em detalhes, eles já tinham jogado a aluna no lago e estavam lançando feitiços para impedi-la de sair. Ah, você acha que é tão bom outra vez? Você acha que pode ser melhor que a estrela? Bem, que tal agora? Eu podia ouvir uma das garotas valentonas provocando. O que podíamos ver agora era Vitória. Faça-a aprender a lição. Ela não é nada. Ela não é melhor do que qualquer um de nós. Zumbou outro. Nós três congelamos quando vimos uma mistura de garotas da Corvinal e da Grifinória fazendo algo tão cruel uma com a outra. Com uma rápida olhada, todos nós sabíamos o que tinha que ser feito. Com minha tutoria e treinamento constante, Christian ficou muito bom em usar conjuração silenciosa e tinha um talento especial para a arte da magia vegetal. Ele estava encarregado de tirar Vitória do lago manipulando as plantas aquáticas. James ficaria comigo para imobilizar o resto delas, já que com ele seguindo minha liderança. Ele também está muito à frente dos outros nas áreas de feitiços e transfiguração. Então, nós apenas conjuramos Encarceroso em todas elas. Com alguns gritos de surpresa por terem sido amarrados e caídos de repente, eles começaram a xingar. Que cobra viscosa não tem coragem de nos enfrentar? Gritou uma das garotas leoas. Que bastardo quer sustentar essa vadiazinha? Gritou uma das garras. Você quer levar essa, poderoso Silverhaven? Perguntou Christian brincando, enquanto olhava feio para os valentões. É, eu cuido disso. James, você pode secá-la e levá-la para a enfermaria? Pergunto à minha amiga proficiente em charme enquanto volto minha atenção para as meninas. Madame Pomfrey deve estar no banquete, mas não vou demorar muito e devo ser capaz de cuidar disso. Faça isso, nós a levaremos até lá sã e salva. Ela precisa sair do frio depois de ficar no lago por tanto tempo. Concordou James. Eles me deixaram com esse grupo de valentões enquanto levavam Vitória embora. Eu fico na frente deles e olho para eles com uma cara fria. Sabe, eu odeio valentões. Começo com uma pequena pausa. Vejo seus rostos caírem quando ouvem o quão fria minha voz é comparada ao meu tom gentil e calmo quando estou ajudando os outros ou meu tom feliz e energético quando estou explicando algo que acho interessante. Mas isso era para você, gritou um dos moradores da minha casa. Não podemos deixar que essa cobra chegue até você, explicou outro. Eu nunca pedi nada a ninguém. Eu abomino esse tipo de comportamento. Eu respondo com raiva na minha voz, calando todos eles. Vocês serão banidos permanentemente da troca. Eu notificarei os professores McGonagall, Flitwick e Snape do que aconteceu. Eles decidirão a punição para tais atos. Eu acredito que seu grupo também foi responsável por algumas das mudanças pelas quais Vitória passou no último ano e meio. Isso também terá que ser considerado. Eu anuncio meu veredito para as meninas. Você não pode fazer isso, disse um corvo, sentindo-se assustado e nervoso. Eu posso e vou. Minha troca foi feita com base no princípio de ajudar aos outros, não importa a casa e a habilidade. Eu declarei claramente que os participantes nunca devem intimidar os outros ou discriminar, e você demonstrou um nível repugnante em ambos. Quanto a dizer aos professores, você tem sorte de eu não estar ajudando Vitória a acusá-lo de crimes reais. Vocês todos cometeram atos horríveis de assédio contra uma única garota que estava tentando o seu melhor sem prejudicar os outros. Eu respondo com um olhar furioso. Com um aceno de minha varinha, limpo a neve ao redor dos alunos caídos, conjuro uma fogueira para mantê-los aquecidos e então me despeço deles implorando por meu perdão. Continuei andando sem olhar para eles e fui para a enfermaria onde meus dois amigos estavam me esperando. Vitória parecia ter perdido a consciência, o que é bom e ruim. Isso me permite tratá-la sem problemas, mas significa que seu corpo estava no limite e sua mente tinha sido colocada sob um estresse incrível por um longo tempo. Suspiro. Vocês dois podem ir buscar os chefes das casas, exceto a professora Sprout, já que envolve todas as casas, menos a dela. Madame Pomfrey também precisa ser notificada. Eles devem estar todos no banquete. Desculpem pela correria. Pedi desculpas aos meus amigos. Não tem problema, cara. Você é o único que sabe alguma coisa sobre cura. Fique com ela.
Respondeu Christian, entendendo bem a situação, com James assentindo ao seu lado. Ambos correram e foram em direção ao salão principal. Enquanto isso, usei alguns encantos de diagnóstico em Vitória. Foi desanimador ver os resultados. Ela estava bem abaixo do peso para uma garota da idade dela. Arranhões, cortes e hematomas estavam por todo o corpo, mas não tenho certeza se é o bullying ou se ela está em um lar abusivo. Na verdade, encontrei alguns ossos com vestígios de terem sido consertados de forma inadequada. O corpo dela está funcionando no vazio. E se eu entendi seu estado psicológico corretamente, ela está chegando perto do ponto em que alguém realmente pensaria em cometer suicídio devido ao assédio constante, bullying, possível abuso, pressão de si mesmo e do exterior, e nenhum apoio de lugar nenhum. Ela precisa de ajuda. Não consigo mais desviar meus olhos disto. Quer ela goste ou não, eu a ajudarei. Pensei com determinação. Capítulo 34. Enquanto eu pensava em como ajudar Vitória, Madame Pomfrey chegou com James atrás dela e Snape logo depois. Como está a garota Eden? Perguntou Madame Pomfrey ao entrar. Este incidente em si não deixou muito com o que se preocupar. Nós a tiramos do lago rapidamente, a secamos e a colocamos dentro de casa sem perda de tempo, então o pior seria alguns dias de poções se ela ficar doente. Respondi ao curador aliviado. Você disse que esse incidente não é motivo de preocupação. Então, o que é Bones? Perguntou Snape, percebendo a indireta em minhas palavras. Há algumas. A maior delas é que eu acho que ela pode estar sofrendo abuso físico e verbal em casa. Eu disse seriamente. Querido Merlin, você não pode estar falando sério, a Eden, exclamou Pope. Não minta para mim, garoto. Foi a resposta irônica de Snape. Os ferimentos e o estado mental dela são consistentes com tudo que você ensinou e eu pesquisei sobre o assunto, Madame Pomfrey. Por favor, faça seus próprios testes de diagnóstico nela e veja. Eu simplesmente respondi. Fazendo exatamente isso para confirmar o diagnóstico de Vitória feito por seus alunos, ela realiza seus próprios feitiços. Pelas barbas de Merlin, ela sussurrou para si mesma enquanto seus olhos se arregalavam. Bem, o que foi Madame Pomfrey? O garoto está mentindo ou é apenas incompetente? Perguntou Snape rispidamente. Estou dando ao idiota o dobro de dever de casa esta semana. Ele acha que o que estou dando a ele agora é ruim. Ele não tem ideia. Pensei comigo mesmo por causa do insulto de Snape às minhas habilidades. Nada do tipo Severus. A Eden é perfeitamente correto. A senhora Travers mostra sinais claros de abuso e ferimentos curados de forma inadequada para escondê-los. Ela respondeu seriamente. Bones, você, Calava e Vardes não falarão com ninguém sobre isso. Eu discutirei isso com o diretor. Ele nos ordenou e declarou enquanto saía. Está tudo bem se eu ficar e ajudar a Madame Pomfrey? Sinto que ela realmente poderia usar algum apoio agora. Perguntei ao meu instrutor de cura. Não é como se eu nunca tivesse passado a noite na enfermaria para cuidar de um paciente. Está tudo bem, Aedan. Obrigada por oferecer. Ela respondeu com um sorriso nos lábios. Com isso, passei a noite esperando ela acordar. James e Christian vieram verificar a situação, mas depois de entender que não poderiam fazer nada por enquanto, eles saíram e se prepararam para ir para casa pela manhã. Quando o céu estava prestes a ficar completamente escuro, Vitória finalmente acordou. É bom ver que a donzela acordou. Eu digo com uma voz alegre. Como você está se sentindo? Eu então perguntei cuidadosamente. O que você está fazendo aqui? Aqui para zombar de mim? Para provar que você é melhor que eu? Ela perguntou agressivamente, quase como se suas últimas defesas estivessem sendo atacadas. Não, Vitória. Estou aqui para cuidar de você. Eu e meus amigos somos aqueles que te tiraram do lago. Também punimos aquelas garotas por suas ações. Eu também sou aquele que vai tentar te ajudar a se sentir melhor. Então, por favor, não pense que estou aqui para te machucar. Mas se você quiser deixar alguma coisa sair, por favor, deixe. Eu estarei aqui para ouvir. Respondo gentilmente à garota muito machucada, que está como uma fera ferida no momento, arranhando qualquer coisa que se aproxime dela. Ah! Como se eu acreditasse que o pequeno e perfeito Silverstar perderia tempo para falar comigo. A garota tola tentando vencê-lo. A cobra viscosa tentando parecer melhor que todo mundo. O fanático por o sangue. O valentão. Ela gritou comigo, enquanto gritava suas emoções para mim. Eu simplesmente sorrio calorosamente e espero encorajá-la a desabafar mais. Aquele sorriso a faz parar, ela não esperava um sorriso. Por que você está sorrindo? Você acha engraçado que eu esteja gritando com você? Ela então retrucou para mim. Você acha que eu estou tão abaixo de você que você pode simplesmente ignorar qualquer coisa que eu diga? Finalmente pude ver lágrimas se formando em seus olhos e decidi que era hora de falar. Eu nunca pensei isso, Vitória. Eu simplesmente respondo com uma voz calma. Eu realmente acredito que você é uma bruxa muito talentosa. Acrescentei. Não ouse zombar de mim. Você acha que eu vou aceitar sua pena? Eu sou membro da antiga e nobre casa de Travers. Ela gritou de volta. Era como se ela estivesse desesperada para parecer forte na minha frente. Não estou zombando de você, Vitória. Você é a única aluna do nosso ano que eu nunca precisei ajudar em nenhuma matéria. Suas notas são fantásticas e você mereceu cada uma delas. Você é determinada, forte, corajosa, assim como ferozmente inteligente. Você deveria ser considerada um verdadeiro exemplo do que uma bruxa deveria ser. Eu digo honestamente para a garota. Sinto muito que as pessoas tenham te machucado tanto por minha causa. Tentei deixar claro o quanto odeio atos como bullying, mas parece que falhei com você. Então, sinto muito, acrescentei sinceramente à pobre garota. Pare de se desculpar comigo. Você acha que é tão perfeita. Melhores notas. Mais popular. Mais atraente. Habilidosa. Bem informada. Extrovertida. Gentil. Você acha que é melhor que todo mundo e me dá nojo. Você nem parece humana. Mas parece um híbrido de elfo e vela. Ela gritou de volta para mim. Ha ha ha.
Essa sim é nova. Nenhum dos meus amigos jamais pensou nisso. Híbrido vela elfo, de fato. Exclamei com uma risada. Ver minha reação a confundiu muito. Ela não entende como eu posso rir de ser insultado. Mas você sabe, eu nunca pensei em mim mesma como sendo remotamente perfeita. Inteligente sim. Criativa, forte e extrovertida certamente. Mas nunca perfeita. Eu digo para a garota. Ah, como se eu acreditasse em você. Eu sei que você acha que é melhor que todo mundo. É por isso que você os ajuda. Porque você abriu seu quarto idiota. Porque você até aprende a curar além do trabalho de classe. É porque isso faz você se sentir melhor que todo mundo. Ela então disse com farpas na voz. Não, eu tento ajudar os outros na sala de aula porque, honestamente, já completei tudo o que é exigido em todas as aulas de Hogwarts e desejo ajudar meus colegas a melhorar e aproveitar a magia como eu. Respondi à sua provocação. Besteira. Você espera que eu acredite que você estudou até o nível de Nien. Vitória negou. Eu já estava nos níveis ao em poções, herbologia, história, runas, aritmancia e astronomia quando estava em Hogwarts. Por me esforçar e ter minha tia contratando tutores. Eu tinha coberto todos os livros de feitiços até ao de uma perspectiva teórica e fui capaz de dominar feitiços do primeiro ao terceiro ano a partir disso. Eu estava me colocando em 6 anos de aprendizado intensivo antes mesmo de vir para Hogwarts, porque eu queria aprender tudo o que eu pudesse. Eu queria saber. Eu queria aprender magia. Para dominá-la, mudá-la, criá-la. Eu queria entender cada aspecto que eu pudesse dela e então torná-la minha. E eu quero tentar ajudar os outros a sentirem uma paixão semelhante, mesmo que apenas por uma única matéria. É por isso que eu sou tão boa amiga de Christian e James. Eu explico para a garota quase quebrada. Seus olhos se arregalaram em descrença. Não é como se muitas famílias de bruxos não quisessem ter tutores para seus filhos, mas as crianças não querem. Eles não se importam com magia ou a veem como especial, para eles é algo com que vivem e aprenderão mais tarde, então não há pressa. É difícil fazer as crianças aprenderem as habilidades e conhecimentos exclusivos da família, muito menos fazer o que eu faço desde os 5 anos. É isso que eu sou, Vitória. É isso que me motiva a aprender e melhorar. Não estou competindo por notas porque essas não são realmente meu objetivo. É apenas uma maneira de demonstrar os passos que dei. Quanto a ser perfeita, bem, você já se perguntou por que o chamado cara perfeito tem óculos. Então pergunto à garota. Ela abre a boca algumas vezes, querendo dizer o motivo óbvio dos problemas de visão, mas pela forma como perguntei, isso a fez pensar que talvez não fosse o caso. É simples na verdade, porque se eu não fizer isso e perder o controle, posso fritar o cérebro de qualquer um que olhar nos meus olhos. Eu disse diretamente. Ela fica boquiaberta com a minha resposta com os olhos arregalados. Eu não me vejo como uma pessoa perfeita nem perto disso. Eu me vejo como um monstro, alguém que precisa ter cuidado para não machucar os outros acidentalmente ou pode ser encoleirado. Ainda tenho meus objetivos e sonhos, mas sou diferente e sei disso, então faço o que posso. Eu disse com um sorriso autodepreciativo. Vitória não conseguiu entender tudo o que eu disse porque isso confundia suas opiniões e ela queria encontrar algo em que se apoiar. E às vezes que você sorri para mim quando termino as tarefas da aula depois de você? Ela começou. Eu estava sorrindo pelo fato de que outra pessoa era habilidosa e determinada a aprender. E todas essas garotas? Eu não tinha ideia de que eles estavam fazendo coisas assim e odeio a ideia de bullying. Que tal aprender cura com Madame Pomfrey? Acredito que a cura é algo que mais pessoas deveriam aprender e deveria ser oferecido em Hogwarts. Não fiz isso para ser melhor que os outros, fiz para poder ajudar os outros. Então seu quarto? Quero encorajar as pessoas a buscarem melhorias e que as pessoas ajudem umas às outras, sem que ninguém se preocupe com casa, idade ou status. Ela fazia pergunta após pergunta, percebendo que pelas minhas respostas, ela tinha uma compreensão falha das minhas ações. E essa percepção a levou a desmoronar e chorar, imaginando se tudo o que ela tinha feito tinha sido em vão. Eu não sabia como confortar uma garota chorando. Quer dizer, algum cara realmente sabe? Mas eu me tornei homem e fiz a única coisa que eu conseguia pensar. Abracei a pobre menina. Isso a assustou, a congelou por um momento, mas então ela sentiu meu abraço apertar um pouco e começou a chorar ainda mais, deixando seus sentimentos de frustração, estresse, raiva, tristeza, depressão e desamparo fluírem para fora dela. Então fiquei lá e tentei confortar a garota machucada. Levou talvez 15, 20 minutos até que ela conseguisse se acalmar novamente. Minha camisa estava bem molhada, mas valeu a pena. Sinto muito por isso. Ela disse, ainda fungando um pouco e enxugando os olhos. Está tudo bem, Vitória. Espero ter ajudado. Eu disse, dando a ela um sorriso tranquilizador. Obrigada. Foi tudo que ela conseguiu dizer em voz baixa, com o rosto vermelho devido ao constrangimento. Então o que você vai fazer no intervalo? Vai ficar aqui ou vai voltar? Perguntei depois de alguns minutos de silêncio. Por que você está perguntando? Ela então perguntou de volta, ficando um pouco assustada. Porque eu e Madame Pomfrey conhecemos Vitória, Snap também, e eu não vou deixar você sozinha depois disso. Então eu quero ajudar. Eu respondi olhando direto nos olhos dela com determinação. Não sei. Se eu não for, meu pai vai piorar no verão. Ela respondeu com medo e tristeza. E sua mãe? Perguntei cuidadosamente. Ela está no Centemungus. Uma maldição deu errado e meu pai começou a jogar e beber. Ela murmurou tristemente. Sinto muito por isso, Vitória. Digo desculpando-me. Não é sua culpa. Ela responde. Que tal se eu convidar a jovem herdeira da Casa Travers para fazer conexões durante as férias de inverno na casa da Casa Nobre Bones? Pergunta a garota.
Espera, você está me convidando para passar o feriado na sua casa? Ela perguntou surpresa. Se seu pai for como eu penso que ele é, então ele vai pular na chance de fazer uma conexão com minha tia e isso vai deixar você não ficar perto dele enquanto também vai voltar e fazer você parecer útil. Para o homem, eu acho que é o truque perfeito. Eu digo explicando meu raciocínio. A garota é inteligente, ela entende imediatamente o quão sólida é a sugestão, mas então seu rosto se vira para mim em dúvida. Mas você mora com sua tia, não? Ela vai deixar? Ela perguntou sentindo medo e esperança. Vou perguntar a ela agora. Vou ter que explicar um pouco da sua situação, mas minha tia é uma pessoa muito boa e não tenho dúvidas de que ela concordará. A respondeu tentando tranquilizar a garota com um sorriso. Mas como? Nós partimos amanhã e eu não posso simplesmente aparecer. Ela exclamou. Deixe-me apresentar minha pequena criação, a caixa que desaparece. Deixe-me enviar cartas para uma caixa que minha tia tem em sua posse instantaneamente. Fiz isso durante o verão. Eu digo em uma voz de infomercial e com um sorriso orgulhoso. Escrevi uma carta rápida para minha tia e poucos minutos depois, ela concordou. E foi lá. Vitória Travers agora está oficialmente convidada para visitar a casa Bones nas férias. Eu lhe entrego a carta com um sorriso. Ela pega a carta e a lê várias vezes, como se achasse que ela iria desaparecer ou ser falsa. Mas quando ela finalmente se convence de que isso está realmente acontecendo, novas lágrimas lentamente caem sobre a carta. Por que você está me ajudando? Nós mal nos conhecemos. Ela perguntou desesperadamente. Porque não estou mais desviando o olhar do seu sofrimento. Respondo com determinação. De agora em diante você é meu amigo. Declaro. Ela começa a chorar ainda mais, mas dessa vez é diferente. Aquelas lágrimas continham alívio e felicidade. Obrigada. Foi tudo que ela conseguiu sussurrar em resposta. Capítulo 35. Com uma nova amiga se juntando a mim, foi uma espécie de adaptação, pois, embora ela não deixasse uma opinião negativa sobre si mesma para os rapazes, ela ainda não demonstrava muitos sentimentos positivos. Isso resultou em uma pequena quebra de gelo durante a viagem de trem de volta para Londres. Mas honestamente é assim que todos nós começamos a conversar uns com os outros sobre coisas que particularmente gostávamos. Estava indo muito bem. Vitória tinha uma paixão por se aprimorar em praticamente todos os aspectos, não querendo faltar gritantemente em nenhum aspecto. Ela era a aluna mais completa depois de mim e teria recebido uma oferta de um vira-tempo este ano se suas notas não tivessem caído. Ela conseguia falar com Christian sobre herbologia, mas lutava para se igualar a ele em COMC. Ela conseguia falar muito sobre feitiços e transfiguração com James, mas ele tinha verdadeiro fogo nos olhos quando se tratava de encantamento, deixando-a impotente naquele campo. Eu era capaz de igualar todos e mais alguns em todos os campos que discutíamos. Isso deu à Vitória algo que ela nunca tinha realmente experimentado antes, verdadeiros colegas e possivelmente amigos. Pessoas a quem ela poderia recorrer para discutir suas ideias e coisas novas que havia aprendido, que então ofereceriam feedback, conselhos ou elogios por seus esforços. Não os chamados amigos que eram seguidores ou apenas atrás da riqueza e poder de sua família. Embora fosse muito cedo para ser amigos de verdade, ela estava feliz por se ver cercada por jovens apaixonados de sua idade. Acendeu um fogo em seus olhos novamente. Mas o mais importante, a fez sorrir pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso no escritório de um velho. E assim nosso primeiro período chega ao fim novamente e os alunos aproveitam suas férias. Então vamos começar nossa pequena reunião mais uma vez. Alguém quer uma bala de limão? Disse o diretor e ofereceu seu doce como era de costume para todos os presentes. Algo que todos simplesmente ignoraram. Com o relatório padrão e alguns minutos de trocas contínuas, finalmente chegou a hora das mudanças acontecerem. Os alunos do NELT e do AU estão se comportando como sempre. Estressados e preocupados, mas parece que houve menos, por falta de palavra melhor, assédio aos professores por assistência este ano. Começou a vice-diretora. HMPH, não vi nada indicando melhorias reais em minhas aulas. Exceto por casos raros, a maioria dessas crianças nunca deveria estar atrás de um caldeirão. Discorda o sempre irônico Alan Rickman. Oh, não fique tão tenso. Acho que tem havido uma boa quantidade de estudantes talentosos surgindo ultimamente. Repreendeu levemente o gentil texugo-chefe. Oh, tem sido simplesmente uma delícia ver tantos alunos mais jovens melhorando em seus trabalhos práticos ultimamente. Skiak, o sempre alegre mini-professor. Falando nisso, isso tem alguma coisa a ver com a fundação da sala de troca do Sr. Bones, como acredito que ele a chama? Perguntou o velho com a aparência mais mágica da Grã-Bretanha. Sim, de fato. Tenho prestado bastante atenção ao projeto dos meus membros mais brilhantes da casa. Não apenas os alunos participantes estão mostrando melhorias em suas habilidades práticas, como o dever de casa entregue também mostrou saltos qualitativos, pois alguns dos mais velhos começaram a participar, o que parece ajudá-los a fortalecer seus fundamentos, disse o corvo-chefe animadamente. Também notei uma diminuição nos conflitos entre as 3 casas participantes. Fico feliz em ver os alunos ajudando uns aos outros, acrescentou o bondoso mestre de herbologia, exceto pela casa da Sonserina. Depois daquele desastre com o Sr. Flint, parece que eles se recusam a participar e são abertamente hostis sempre que o Sr. Bones deseja ajudá-los. Terminou o professor de transfiguração felina. Os membros da minha casa não precisam participar dessa perda de tempo tola. Zombou o Griazer original. Então parece que a maioria acredita que isso teve uma influência positiva nos alunos. Então acredito que não há mal algum em deixar isso aberto até novo aviso, proclamou o Mugvump Supremo. Então acredito que todos podem ser dispensados. Severus Minerva, por favor, fiquem para trás. Concluiu a segunda vinda de Merlin. Depois que os outros foram embora, chegou a hora das perguntas menos apropriadas. Então, como tem passado o Sr. Bones? Ele parece ter se tornado muito mais ativo este ano, perguntou Dumbledore.
Como sempre, ele demonstra excelência durante a aula e tenta ajudar aqueles que estão com dificuldades enquanto eu ignoro a aula. Com toda a honestidade, parece ter um segundo professor quando ouço ajudando outros alunos e um colega mestre quando corrijo sua lição de casa. Suspirou MC Gonagal pelo fato de tal aluno não estar em sua casa. O garoto é um incômodo do qual eu queria me livrar. Ele parece ter prazer em me dar quantidades ridículas de dever de casa para me irritar quando tem vontade. Snap respondeu. E parece que isso só aconteceu com você de novo, Severus. Disse o diretor com uma risada. Mas como ele agiu fora da aula? Ele então pediu para ouvir o que ele realmente queria. Impecavelmente seria a palavra para isso. Desde o início do Exchange, como é conhecido agora pelos alunos, ele não mostra nenhuma exclusão a ninguém que não o desgoste. Ele ajuda qualquer um que precise. Estuda seriamente. Passa tempo com seus amigos enquanto eles se aprimoram. Ou simplesmente aprende com Pop e ajuda durante os fins de semana ou durante os jogos de quadribol. Explicou MC Gonagal. Além do incidente com o Sr. Flint e meus sentimentos pessoais sobre a praga, ele é bastante imparcial. O incidente com a Sra. Travers demonstrou isso. Ele estava disposto a parar valentões de outras casas e da sua própria para ajudar um de uma casa que é abertamente hostil a ele. Não é inteligente, mas justo pelo menos. Parcialmente concordou Snape. Obrigado a ambos pelas opiniões. Podem voltar para começar o intervalo também, disse o diretor, dispensando-os. Quando o deixaram sozinho, ele ficou perdido em seus pensamentos. Tão diferente, mas tão parecido. Extraordinariamente talentoso, popular entre alunos e professores, perdeu a família e é forte. Ele também experimentou o que a magia negra pode oferecer a uma pessoa. Variável muito perigosa, especialmente com Harry se juntando à escola no ano que vem. O que fazer? Voltando para alguém com quem as pessoas realmente se importam. Tenham uma boa pausa, rapazes. Nos vemos na viagem de volta. Eu disse aos meus dois amigos quando eles saíram com suas famílias. Então notei minha tia e Susan nos esperando. Oi, tia Amélia, é bom ver você de novo. Você também, Sus. Eu digo com um abraço em cada uma. É bom ver você feliz e saudável como sempre, a Eden. Agora apresente adequadamente a linda jovem atrás. Ela disse com um pequeno sorriso. Sim, senhora. Vitória, como tenho certeza que você adivinhou, está é minha tia, chefe da casa Bones e do DMLE, Amélia Bones. A pequena gracinha ao lado dela é minha prima Susan. Tia Amélia, Susan, está é minha amiga Vitória Travers. Apresentei todos adequadamente conforme solicitado. É um prazer conhecê-la, Madame Bones. Ela disse com uma leve reverência. Muito obrigada por me deixar ficar com você nas férias, você não tem ideia de como isso é útil. Ela então agradeceu sinceramente. De nada, querida. Se for algo como a Eda resumiu, então você é mais que bem-vinda em nossa casa. Ela respondeu com um sorriso. Oi. Susan entrou animada. Então você vai passar o Natal conosco? Sim, estou. É um prazer conhecê-la, Susan. Vitória responde sem jeito. Parece que ela realmente não sabe como agir com crianças mais novas, pensei comigo mesmo, divertido. Você está namorando o irmão mais velho? Foi então ouvido, fazendo-a congelar e eu tossir. Cough, cough. Não, Sus, eu não estou namorando Vitória. Ela é uma amiga e precisava de um lugar para ficar nas férias, então seja legal. Trate-a como uma irmã mais velha. Eu respondi para a irmãzinha. Isso fez com que ela tivesse estrelas nos olhos. Parece que ela está animada com a ideia de ter uma irmã mais velha. Por que isso me deixa triste? Pensei comigo mesma, rindo e depois triste. Tudo bem, acho que essa é uma introdução boa o suficiente. Se algo mais precisar ser dito, você pode fazê-lo em casa. Tilly está animada por ter alguém novo para cuidar. Ela disse que você é muito fácil, a Eden. A tia interrompeu, ainda sorrindo para as crianças agindo como crianças. Por que isso parece um insulto e um elogio? Disse a mim mesmo depois de ouvir isso. Tudo que você precisa fazer é fazer uma grande bagunça e ela ficará feliz, disse Susan. Mas aí a tia vai me matar. Não vale a pena. Eu respondo. Enquanto eu e Susan conversamos, Vitória fica confusa sobre o que fazer até eu me virar. O que você está esperando? Não podemos ir embora sem nosso convidado. Eu digo a ela. Ela finalmente se recupera e segue em frente. Chegamos na minha casa e recebi um abraço apertado da Tilly. Oi Tilly, também senti sua falta. Digo rindo. Tilly está feliz que o jovem mestre está de volta. O jovem mestre sempre deixa a casa mais feliz, exclamou nossa pequena elfa com suas orelhas se contraindo de felicidade. Obrigada, Tilly, também estou feliz por estar de volta. Eu disse com um sorriso. Ela me solta e pega a minha bagagem e a da Vitória para colocar em nossos respectivos quartos. Então eu a guio pela casa e conto como tudo funciona na família Bones. Basicamente, você pode ir a praticamente qualquer lugar. Quartos individuais só precisam de permissão do proprietário, obviamente evite o da tia. O escritório em casa é onde passarei parte do meu tempo todos os dias para cumprir meus deveres como herdeira. A biblioteca é de uso gratuito, mas não se importe com as anotações que faço em algumas delas. Eu escrevi correções quando era mais jovem até que a tia me deu cadernos. Temos nosso jardim mágico nos fundos, basta usar as luvas e ter cuidado. Sei que você pode se virar com plantas. Se tiver alguma dúvida sobre elas, pode perguntar a mim, Susan ou Tilly. Todos tomam café da manhã e janta juntos com a tia, com o almoço sendo um pouco mais solto, mas geralmente juntos. E se você quiser sair, só precisamos obter permissão. Você pode usar sua coruja para pedir qualquer coisa que quiser ou precisar e sinta-se à vontade para perguntar a Tilly se precisar de algo. Eu narrei. Você está ajudando sua tia a cuidar da casa, exclamou Vitória surpresa. Sim, ela tem cuidado de mim e de Susan além do trabalho dela e do senhorio, então eu queria ajudá-la. Eu fiz um ótimo trabalho e ela tem me deixado lidar com muito mais coisas conforme o tempo passa. Além disso, com minha caixinha, ela pode até enviar alguns documentos para Hogwarts.
A disse com um sorriso. E você disse que Susan, de 10 anos, pode me ajudar se eu quiser ir ver seu jardim? Ela então perguntou curiosamente. Quem você acha que cuida disso enquanto estou fora? Eu respondo. Eu comecei a coisa porque eu amo o assunto e queria cultivar meus próprios ingredientes. Susan ficou curiosa, então eu a ensinei. Mas como eu estou fora a maior parte do ano, basicamente virou coisa da Susan. Ela ficou muito boa nisso também. Eu acrescento agindo como um orgulhoso irmão mais velho. Você realmente se importa com sua família, não é, Aedan? Então Vitória perguntou com um sorriso triste. Sim, eu tenho. Devo muito a eles por me acolherem. Mas não precisa dessa cara. Você pode não ter o melhor pai, mas pode encontrar sua própria felicidade mais tarde se encontrar o cara que te faz sorrir em vez do cara que te dá dinheiro. Inferno, talvez ele acabe sendo os dois. Eu digo com um sorriso, recebendo um pequeno sorriso em resposta. Só não desista de si mesma e encontre o que te faz feliz. Não para ninguém, mas para você. E quando você encontrar alguém que aceite isso, você ficará bem. Acrescento para encorajar a garota. Vou tentar. Foi a resposta dela. Ótimo. Agora vamos tentar nos divertir um pouco, proclamei enquanto a levava para fora. Capítulo 36. À medida que a pausa começou para valer para mim e Vitória, ela levou algum tempo para se acostumar com as coisas. O horário de alimentação estava bom, pois ela se adaptou a ele. Ela gostava de passar o tempo na biblioteca quando eu estava ocupado, mas ficava nervosa com Susan quando ela queria fazer coisas juntas. Era engraçado de assistir. O que a deixava estranha era Tilly, na verdade. O problema de viver em uma família de punheteiros da morte é que eles tendem a tratar criaturas mágicas ainda pior do que tratariam nascidos trouxas. Então, ver nossa Tilly realmente enérgica e feliz realmente a deixou confusa. Ela era prestativa, preocupada, determinada e orgulhosa de seu trabalho. Não poderia ser mais diferente dos elfos domésticos que ela tinha visto em outras casas de famílias nobres. Ela realmente veio ao escritório um dia para me fazer algumas perguntas sobre nossa casa de família. Toque, toque. Entre digo sem tirar os olhos do papel. Você está ocupada demais para conversar? Perguntou Vitória, um pouco nervosa. Está tudo bem. Este é um projeto que estou supervisionando e estou apenas me certificando de que tudo está no caminho certo. Eu disse para relaxá-la. Isso é bom, só queria fazer algumas perguntas. Ela disse com um suspiro. Atire, eu digo simplesmente. Por que seu elfo doméstico é tão? Ela começou a perguntar, mas não conseguia descobrir a maneira certa de fazer sua pergunta. Entusiasmada? Tento ajudá-la a terminar. Ela está sempre tentando garantir que todos estejam bem, procurando trabalho, preparando comida, bebidas ou o que for. Ela fica perguntando se eu tenho tudo o que preciso ou se alguém precisa de algo feito. Ela então diz. Entendi. Você não está acostumada a ver um elfo doméstico feliz, certo? Você está acostumada a vê-los com medo, mansos, basicamente quebrados, ligeiramente insanos ou se automutilando, certo? Eu pergunto para confirmar, ao que ela concorda. Bem, é bem simples. Tratamos Tilly como família ou uma amiga, ou assistente, ou como uma empregada, ou praticamente uma combinação de todos eles. Nós a corrigimos gentilmente sobre como gostamos das coisas e a elogiamos quando ela faz as coisas certas, com algumas recompensas que ela gosta quando ela vai além. Então, em vez de uma escrava que tomamos como garantida, tentamos fornecer um ambiente que a deixe prosperar, o que por sua vez torna o melhor ambiente para nós. Você meio que entendeu a ideia? Eu expliquei. Acho que sim. É basicamente mantê-la feliz e saudável em troca do melhor resultado. Ela respondeu. É uma maneira fria de resumir, ambos essencialmente sim. Nós apenas nos importamos com ela e queremos que ela seja feliz. Acontece que ela é feliz cuidando daqueles que se importam com ela. Eu a corrijo levemente, mas ela não está errada. Faz sentido, eu acho. Minha outra pergunta tem a ver com aquelas notas que você falou, aquelas nos livros lá embaixo. Quantos anos você tinha quando escreveu aquelas? Ela então perguntou curiosamente. Acho que foi por volta das 5 ou 6, bem antes de eu começar a tutoria formal. Comecei a ler tudo na biblioteca e tentei fazer melhorias com base no que eu tinha lido sozinho. Se eu voltar a eles agora, provavelmente corrigirei minhas correções, mas ainda há algumas informações legais neles. As notas no meu quarto são muito boas, no entanto. Eu digo a ela enquanto relembro um pouco. Você escreveu isso aos 5 anos, exclamou uma Vitória muito surpresa. Eu nunca pensei sobre as coisas que você escreveu mesmo agora. Acho que é por isso que muitas pessoas não notaram muitas das coisas que eu corrigi. A mentalidade já estava definida do ponto de vista de suas famílias e do senso comum. Eu li aqueles com a capacidade de memorizar praticamente tudo e tinha um ponto de vista de fora, portanto, uma correção objetiva. Foi o que realmente convenceu minha tia a me dar alguns tutores adequados. Eu explico para a garota. Quero ver essas notas. Ela então exigiu com fogo nos olhos. Claro, vamos lá. Vou deixar isso de lado por um tempo e apresentá-los a você. Há muita coisa, mas modifiquei meu quarto para me deixar organizar tudo sem enchê-lo de prateleiras. Eu digo enquanto me levanto e caminho até minha porta. Bem-vinda. Você é a primeira garota aqui. Realmente não esperava que fosse você. Eu digo com uma risadinha para mim mesma. A quem você esperava então? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. Não sei. Primeira namorada, eu diria. Eu disse com um encolher de ombros, o que deixou Vitória atordoada com a minha resposta. Tudo bem, vem aqui. Eu digo para tirá-la do sério. Certo, as prateleiras estão definidas para runas antigas, pois esse é o último projeto com o qual terminei de trabalhar. Atualmente é a prateleira 4 sobre o assunto. Tenho 2 mostradores, um para o assunto, o outro para o número da prateleira. Quanto menor o número, mais antigas são as pesquisas e as notas. Bem fácil de entender, certo? Eu me viro e pergunto para vê-la acompanhando. Espere, se o que você disse é verdade, então você não tem no mínimo 12 prateleiras aí. Como você conseguiu colocar todas elas? Vitória exclamou enquanto pensava em quantas matérias são ensinadas em Hogwarts.
Eu entendo onde você tem seu mínimo, mas depois de entender a adivinhação até certo ponto, eu deixei para lá. Já que não tenho nenhum dom na arte e gastar tanto tempo para ver futuros possíveis não é minha praia. Eu também não tenho nada sobre estudos trouxas, já que decidi simplesmente experimentar em primeira mão e estudar seu próprio conhecimento. Isso foi depois que percebi que qualquer livro sobre o assunto estava mais de 100 anos atrasado em relação à coisa real ou era completamente idiota. Expliquei para a garota. Então você começou com 10 prateleiras? Ela perguntou para ser clara. Não. Respondi para sua surpresa. Porque em vez desses 2 eu estudei duelo, proteção e cura, com quebra de maldições ao lado para entender ambos os lados da proteção perfeitamente. Então na verdade são 13 no mínimo. Ela finalmente entendeu. Bem, sim, mas acho que está mais perto de 40 agora. Não está apenas cheio de minhas anotações, mas também de bons livros sobre assuntos com informações sólidas ou teorias, conselhos práticos ou para servir como bons pontos de referência para entender minhas próprias teorias. Tudo é categorizado cronologicamente para minhas anotações e alfabeticamente para os livros reais. Algumas das minhas teorias ou ideias foram refutadas, então foram riscadas. Também risquei informações completamente falsas ou enganosas nos livros. Expliquei meu sistema para meu convidado que ficou de boca aberta. Como funciona? Ela conseguiu dizer. Basicamente, uma expansão espacial muito grande nos arredores de madeira da prateleira, atribuindo códigos específicos a todas as prateleiras para que elas respondam ao dial, feitiço de invocação modificado para fazê-las vir e sair para seu local designado no espaço expandido. Muito bacana. Tirei a ideia de um filme trouxa sobre o futuro. Expliquei de uma maneira muito simplificada. E você está me dando permissão para ler tudo isso? Ela então perguntou duvidosamente. Quero dizer, quem deixaria os outros lerem apenas o trabalho de sua vida? Claro, conhecimento é para ser compartilhado. Se você puder pensar em melhorias para minhas ideias e resultados, sinta-se à vontade para pegar um dos cadernos vazios e escrever. Adoro ver novas ideias. Respondi com um sorriso brilhante, deixando a garota boquiaberta. Você pode ler aqui ou em qualquer outro lugar, mas vou voltar ao trabalho agora. Eu disse, deixando a garota sozinha. Voltei para meu escritório e comecei a ler meus relatórios para o herdeiro da casa Bones e Michelle Foster. O maior projeto para mim foi a criação de uma área de produção de madeira, feita usando o método da Izuji de extração de madeira, com cada peça originária de uma única árvore. Conversei com Jerry, que ainda está em treinamento, e a fiz anunciar o trabalho para lobisomens confiáveis. O pagamento dele seria de cerca de 40 galeões por mês. O pagamento foi calculado levando em consideração a poção Wolfsbane, que ainda é cara de produzir mesmo com alguns ajustes e a produção de alguns dos ingredientes. Os alojamentos oferecidos, refeições e área subterrânea devidamente preparada para se transformar silenciosamente. Mesmo assim, estava muito além do que qualquer lobisomem receberia por qualquer trabalho, na maioria das vezes eles são pagos em poção Wolfsbane. Eles têm que assinar acordos de confidencialidade adicionados aos seus contratos e aprender a fazer o trabalho com os especialistas que contratamos do Japão, mas eles terão empregos estáveis depois disso. A floresta está crescendo bem sob as condições preparadas que definimos para os cedros, sem problemas em cultivar as árvores com crescimento magicamente acelerado. Meus relatórios do lado de Michelle também foram promissores. A primeira foi a loja de poções, a farmácia Breaking Ground. O aparecimento de tantas poções modificadas ou simplesmente melhoradas na loja surpreendeu aqueles que compraram na loja. O ministério teve um dia de campo para testar cada uma delas e quando a notícia de que tudo funcionava como indicado foi divulgada bem, isso enviou ondas pelo mundo da fabricação de poções, o mercado e o próprio ministério, pois eles dobraram seus esforços para encontrar o evasivo Michelle Foster. Devido ao nosso excelente produto a preços muito razoáveis, ele foi abordado para fornecer poções para Centimungos, o que foi aceito. Mas levaria tempo para configurar a linha de produção adequada, contratar e selecionar novos funcionários. As pessoas estavam tentando argumentar contra tantas poções novas sendo introduzidas no mercado, mas elas foram simplesmente abafadas. Algumas famílias importantes estavam tentando causar problemas para a loja, mas tudo foi resolvido lubrificando algumas mãos. 2 podem jogar este jogo e mesmo depois de todos os meus investimentos neste lado das coisas, minha conta bancária está crescendo rapidamente para ser a maior da Grã-Bretanha mágica. O Herald está lentamente divulgando seu nome, com notícias extremamente precisas, cobertura confiável, fontes confiáveis e reportagens baseadas em fatos. Não é nem de longe tão popular quanto o Profé, mas está construindo sua própria influência. Planejei fazer as maiores expansões de leitores quando o cânone de Harry Potter começar corretamente. Minhas fazendas de ingredientes, Natural Cultivation, finalmente estão funcionando. No momento não estão vendendo nada do mercado, pois preciso de muitos ingredientes, mas estou pagando por eles eu mesmo. Os funcionários foram treinados no cultivo de um único tipo de erva para cada plantação, espalhando o conhecimento, mesmo sem contar com os contratos mágicos que assinaram afirmando que mesmo se eles saírem, eles nunca poderão usar ou espalhar esse conhecimento sem que eu, Scott ou Madame Chambers digam. A Fortress Protection adicionou mais 10 recrutas à sua lista. Após um treinamento adequado sob Oliver, 3 foram considerados como nível de assistente de ataque e foram designados para as proximidades do centro firme e do Breaking Ground como proteção contra possíveis danos à propriedade ou assédio. Oliver ficou muito feliz com as instalações que preparei. O treinamento da senhora Elaine Summers também está indo muito bem. Depois que eu basicamente superei o lance do idiota tentando fazê-la desistir, eu a coloquei de volta no serviço ativo e ela tem sido um papel. Eu tenho dado a ela algum apoio comprando informações dos Goblins e ajudando-a a escolher alvos seguros, mas impressionantes, para impulsionar sua carreira.
Finalmente, o centro firme está se tornando um terreno estável e acolhedor para qualquer nascido trouxa tentando encontrar um emprego estável em meus negócios ou com alguns outros ao redor do beco diagonal que concordaram em contratar mais alguns trabalhadores. Esses bruxos e bruxas ficaram muito felizes em ter um sistema de pensão que colocamos em prática como mundo trouxa. Eles tinham visto muitos bruxos e bruxas velhos perdendo tudo e não queriam acabar como eles. O centro também tem sido um bom primeiro ponto de contato para trouxas novos no mundo bruxo, ajudando-os a entender esse lado corretamente. O Sr. Scott disse que as casas seguras que eu queria comprar estão todas prontas para serem protegidas adequadamente, o que terá que esperar até o verão. Meus investimentos no lado trouxa estavam indo fenomenalmente. Ele tomou a liberdade de comprar alguns prédios no beco diagonal e reservou um para a família Bones, já que preciso de um para exibir minhas criações mágicas. Ele também me informou que estava passando por um treinamento com Oliver após obter meu consentimento para se afiar. Isso deixou desconcertado quando revelei que o Lord Dorca ainda vivia. Ele também mencionou que ele e Jerry estavam começando a se dar bem, mas ainda havia alguma distância entre eles antes que isso pudesse ser chamado de confiança. Guardando meus relatórios e me preparando para dormir, apago todas as luzes do quarto e vou para o meu quarto. Eu tinha esquecido que disse a Vitória que ela podia ler no meu quarto, então, quando entrei, fiquei surpreso ao vê-la tão intensamente focada em um livro enquanto estava sentada na minha cadeira de leitura. Ela nem percebeu minha chegada. Então, com um sorriso maligno, decidi assustá-la. Aproximei-me furtivamente até ficar ao lado dela. O que você está lendo aí? Perguntei no ouvido dela. Você deveria ter visto ela pular e ouvido ela gritar. Não tinha preço. Não bata, seu idiota. Ela gritou de raiva e vergonha. É meu quarto. Não pensei que você ainda estaria aqui. Respondi, tentando manter uma cara séria. Não importa se é seu quarto ou não. Bata na próxima vez que alguém estiver lá. Ela disparou de volta com raiva. Eu podia ver que essa seria uma batalha impossível, não importa o quão certo ou lógico eu estivesse. Então usei a melhor parte da coragem e me rendi. Tudo bem, eu bato na próxima vez. Eu disse enquanto erguia as mãos em sinal de rendição. Ótimo. Ela simplesmente disse, me livrando da situação. Agora me diga, como diabos você inventou tudo isso? Não consigo entender. Você escreveu e fez coisas que bruxos não inventaram com séculos de convivência com magia. Mas uma criança pré-púber sem uma varinha faz tudo isso e eu só arranhei a superfície. Não consigo entender, disse Vitória parecendo completamente derrotada. Eu entendo porque você está sentindo o que está sentindo. A razão pela qual acredito que posso fazer tanto é simplesmente porque não acho que a magia esteja nem perto da perfeição ou em sua forma final. Nenhum feitiço, receita ou método atingiu a perfeição em minha mente e algo sempre pode ser melhorado. Você só precisa descobrir o que. Eu tento explicar. Ensina-me. Ela respondeu. O quê? Eu não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Quero que você me ensine como você faz tudo isso. Quero criar meus próprios feitiços como você faz e ser a melhor que eu puder ser. Ela respondeu com determinação. Você precisa entender que não será capaz de fazer tudo o que eu posso, mesmo se eu te ensinar. Minhas reservas mágicas são francamente ridículas para minha idade e me dão uma vantagem injusta. Sabendo disso, você ainda quer aprender comigo? Eu perguntei, certificando-me de que ela sabia no que estava se metendo. Sim, foi a resposta. Mas aquela palavra continha um fogo que não seria abalado. Tudo bem então. Vou tentar te ensinar o básico quando os intervalos acabarem. Eu disse, aceitando sua resolução. Capítulo 37. Depois de concordar em ensinar Vitória da maneira como eu lido com mágica, meu primeiro passo foi consertar seu corpo espancado e maltratado. Desnutrido, espancado, incorretamente consertado, muito tenso e mal conservado. Precisava consertar isso. Então, antes do Natal chegar, decidi falar com a garota. Tudo bem. Eu sei que você quer pular direto para como eu faço as coisas, mas eu preciso falar com você sobre seu corpo primeiro. Eu provavelmente conheço sua condição atual melhor do que você. Eu não sei como ou quando os ferimentos aconteceram e eles são para você saber, mas eu sei o quão ruim está neste momento. Então eu quero consertar tudo. Sem o corpo forte você terá um limite menor para sua magia. No final, é sua decisão. Eu digo calmamente para meu novo amigo. Se eu concordar, qual é o curso do tratamento? Ela pergunta para entender antes de concordar ou rejeitar. Vou começar com as fraturas, ossos curados incorretamente e torções no seu corpo. Isso levará um dia, pois removerei seletivamente os ossos ruins, seguidos pelo crescimento do esqueleto. Também consertarei as áreas de preocupação. Você ficaria inconsciente por um dia inteiro para não sentir dor. Depois disso, acredito que um mês de poções de nutrição consertará seus problemas na área adequadamente. Também farei você fazer exercícios físicos para ganhar a massa muscular necessária para uma garota da sua idade. Expliquei à garota. Então eu durmo por um dia, bebo algumas poções e faço exercícios? Parece fácil o suficiente. Vamos fazer isso. Ela declarou. Fácil, mas tedioso. Respondi com um pequeno sorriso. Então vamos começar. Faremos isso no quarto de hóspedes. Informarei a tia Amélia, Susan e Tilly que você estará fora o dia todo e que começará o tratamento. Informei a garota. Tudo bem. Vou confiar em você para fazer isso só porque sei o quão pervertidamente brilhante você é. Mas se você errar, vou me vingar. Ela declarou enquanto se deitava corretamente. Prometo que você se sentirá melhor do que nunca depois que acordar. Eu disse com um sorriso tranquilizador. Com um aceno de minha mão, ela caiu em um sono profundo. Rapidamente comecei a trabalhar especificamente desaparecendo os ossos danificados em seu corpo. E ao contrário daquele idiota do Lockhart, sou quase um mestre na área. Com isso feito rapidamente, uso minha varinha para controlar finamente a poção em sua garganta para evitar que ela engasgue com ela. Então, rapidamente me movo para curar os vários ferimentos superficiais, torções, tecido cicatricial e quaisquer outros ferimentos que eu pudesse encontrar na garota.
Fiz o meu melhor para garantir que nenhuma cicatriz do abuso permanecesse. Ela não precisava do lembrete. Com todo o tratamento imediato feito, soltei um suspiro de alívio e me deixei relaxar. Foi preciso uma boa quantidade de foco e energia para consertar tudo em um único dia, mas acho que valerá a pena. O único problema que restou foi a desnutrição que ela sofreu, mas depois de um mês isso será corrigido e com exercícios ela experimentará um bom surto de crescimento. Um dia depois, uma Vitória animada desceu para o café da manhã e realmente correu para mim. Fiquei assustado porque não esperava, me deixando inseguro sobre como reagir porque não estava sentindo nenhuma emoção negativa dela e estava sentado à mesa. Então se eu tentasse reagir rapidamente eu cairia no chão ou viraria a mesa inteira, então fiquei preso na indecisão. Mas surpreendentemente ela me abraçou. Obrigado, obrigado, obrigado. Não me sentia tão bem há não sei quanto tempo. Muito obrigado, Aedan. Said estava dizendo rapidamente. Sem problemas, Vitória. Eu digo com um sorriso irônico para a situação. Eu pego Susan me dando um largo sorriso e a tia olhando para o cenário com um sorriso. Agora vamos. Pegue a poção que Tilly tem para você e pegue um pouco de comida. Você vai querer comer alguma coisa depois de beber. Eu digo com minha melhor voz de médico. Eu não menti. Poções nunca têm um gosto bom. Elas podem cheirar ou ser gostosas devido aos seus efeitos, mas não têm um gosto bom. Então, depois de engolir como uma campeã, ela fez uma cara estranha e imediatamente se sentou para comer. Poucos minutos depois eu falei. Agora que você terminou de comer, vou explicar um pouco como as coisas vão ser. Até depois do Natal, que é amanhã, você estará se recuperando do fardo pesado que seu corpo estava sob enquanto você era curado. Este será um momento para deixar seu corpo e mente relaxarem. Então, nenhum estudo ou exercício intenso será feito. Esta é minha ordem como seu curador assistente. Eu digo seriamente. Mas você prometeu me ensinar como fazer mágica. Vitória respondeu com relutância na voz. Eu fiz e vou. Eu respondo. Mas você precisa entender isso bem, Vitória. Você é humana. E humanos têm limites. Bruxos e bruxas não estão isentos disso. Podemos adiar o problema ou mitigá-lo por um tempo, mas todos os humanos vão surtar depois de um certo ponto. Seu corpo e mente neste momento estão muito próximos desse limite. Você precisa de um tempo longe de pensamentos estressantes e deixar seu corpo se recuperar usando menos magia por alguns dias e fazendo algo divertido. Para isso, convidei James para sair conosco e fazer um tour pelos locais de entretenimento trouxa hoje. Algo que tenho certeza que você nunca fez. Isso vai te fazer bem e te deixar se relacionar um pouco mais com um membro do grupo. Christian não vai se juntar a nós, já que seus pais o levaram para a Grécia em sua caça às criaturas mais velhas que vivem lá. Eu expliquei para a garota pacientemente. Tudo bem, entendi. Ela suspirou sem esconder sua decepção. Não se preocupe, eu vou te ensinar meus costumes depois do Natal e nós temos mais 3 anos e meio para aprender um com o outro. Nem vou mencionar depois, já que somos amigos. Não há pressa para isso. Eu digo com um sorriso. Ok, ok. Você pode parar de me convencer. Ela disse com uma risadinha. Você vai adorar os jogos trouxas. Eles são tão divertidos. E esses filmes são tão legais de assistir. Finalmente falou uma Susan animada que não conseguia mais se segurar. Você tem que me levar com você, por favor, irmãozão. Ela implorou com os olhos virados para mim. Devo dizer que ela sabe como me fazer concordar com ela. Só se a titia concordar. Respondo, desviando a fofura para o chefão. Tudo bem, tudo bem. Tilly vai supervisionar enquanto estiver escondida para proteger todos vocês. Eu sei que você pode cuidar muito bem de si mesmo, Aedan, mas isso é para a segurança dos outros também. Amélia cedeu, mas estava cumprindo seu próprio acordo. Está tudo bem, tia. Respondo com um sorriso. Eu precisava fazer Tilly comprar rapidamente algumas roupas trouxas adequadas para a Vitória porque, como uma puro-sangue nata e criada, essas não eram coisas que ela possuía. Eu vesti um simples par de jeans, bota cinza de inverno, camisa branca de manga comprida, com uma bela jaqueta de pele de carneiro. Mas quando Vitória desceu, eu tive que olhar 2 vezes. Tilly pegou seu jeans bem ajustado, com um par de botas de cano alto, camisa branca de aparência quente e uma longa jaqueta preta de inverno para combinar com seu cabelo. Realmente dava a sensação de, eu sou melhor que você. Foi impressionante. Bem, agora Tilly realmente entende do assunto. Esse olhar realmente me faz sentir como se você pudesse ser da nobreza. Não sei por que ainda temos que usar essas vestes o tempo todo, tão impraticáveis e é difícil levar alguém em vestes roxas brilhantes, se atrapalhando com elas a sério. Eu disse, tentando fazê-la sorrir por 2 motivos. Haha, obrigada. Agora você pode ver minha grandeza. Ela proclamou com falsa arrogância. E eu sei que é falso, porque embora ela tenha orgulho de sua linhagem, ela não gosta de esfregar na cara dos outros. Ela quer que seus resultados provem que ela é melhor. Sim, nobre senhora. Agora você deixará esse humilde camponês acompanhá-la? Eu perguntei de forma exagerada. Você pode me acompanhar, junto com a Lady Bones. Ela disse, continuando a encenação enquanto minha linda irmãzinha descia as escadas correndo com sua jaqueta branca e fofa e botas, parecendo muito com um coelho. Vamos, irmão mais velho, mal posso esperar. Ela exclamou com muita energia. Sim, sim, não se preocupe, nós estamos indo. Eu digo com uma risada. Até mais, tia. Voltaremos um pouco depois do jantar por causa do filme. Digo a ela. Eu sei. Divirta-se e tenha cuidado. Eu sei que você está acostumado com o mundo trouxa, mas Vitória não. Se ela se meter em problemas lá fora, você se mete em problemas aqui. Entendido, rapaz? Ela disse com um olhar penetrante, mas eu sei que é porque ela se importa. Sim, Madame Bones. Respondo com uma saudação. Saímos e nos encontramos com James em um dos shoppings não muito longe do Caldeirão Furado. Isso tornou fácil para todos chegarem lá.
Foi divertido apresentar jogos de arca de trouxa para Vitória, principalmente porque ela tentou manter sua aura de acima de tudo, mas depois que a colocamos para jogar, ela rapidamente se tornou muito competitiva em muitos dos jogos, como air hockey, e reagiu de forma bastante fofa a alguns dos videogames quando perdeu. Ela também demonstrou que, bruxa ou não, toda mulher tem o instinto de comprar roupas, sapatos e maquiagem. Então, deixei que ela fizesse o que quisesse com Susan enquanto conversava com James. Falei com ele sobre meu plano de usar dados que obtive por meio da dissecação de muitas vassouras. Dados sobre a Firebolt que deveria estar pronta um ano antes com meu financiamento e meu estudo das necessidades e funções de um caçador durante o jogo, para criar uma vassoura especializada para a posição. A Firebolt será a escolha para batedores e apanhadores, mas esta vassoura que eu estava projetando será a melhor das melhores para caçadores. Eu e James conversamos enquanto as meninas faziam compras, até a hora de ir ao cinema. Como Susan estava conosco, o futuro clássico de Natal Esqueceram de Mim foi escolhido, e trouxe risos e lágrimas aos olhos das meninas, enquanto trouxe nostalgia para mim. Depois disso nos despedimos e desejamos Feliz Natal ao James, e fomos para casa com os corações felizes. O dia de Natal foi um evento muito relaxante. Acordamos preguiçosamente, comemos boa comida e aproveitamos um tempo juntos como uma família, garantindo que Vitória se sentisse incluída. Quanto aos presentes, James me enviou algumas obras de ficção e um bruxo órfão que estuda magia. Christian enviou alguns livros sobre plantas mediterrâneas que ele encontrou na Grécia. Amélia ganhou um conjunto muito bonito de vestes para ocasiões mais formais e até Vitória comprou uma camisa bonita que ela encontrou em nossa viagem ontem. Retribuindo o favor a todos, James ganhou meu novo guia sobre como encantar, Christian ganhou uma das penas de sol, Amélia ganhou minha pena de trabalho de mesa, Susan um novo par de luvas de jardinagem com suas iniciais nelas. E eu ganhei de Vitória uma caixa que desaparece que fiz com um pouco da madeira que não usei nos meus protótipos, fazendo com que ela se conectasse com a minha, a de James, a de Christian e a de Amélia. Todos ficaram felizes com o que receberam e acho que Vitória quase chorou de felicidade por poder vivenciar uma pausa tão calorosa e atenciosa. Onde as pessoas se importam umas com as outras, são atenciosas umas com as outras e simplesmente querem que os presentes sejam felizes. Eu realmente amo minha família. Capítulo 38. Como prometi, era hora de começar o treinamento de Vitória. Começou com um treino físico pela manhã, com exercícios básicos de força e resistência com muito alongamento. Claro que seu ponto de partida era muito baixo, considerando que ela nunca tinha feito nada parecido, mas ela ainda terminou ofegante no chão coberta de suor. Então, um bom banho e café da manhã com sua poção para satisfazer a menina e começamos seus estudos. Vitória fez aritmancia como eletiva, então pelo menos ela tem alguma noção básica da matéria. O problema é que, além disso, a maioria das famílias puro-sangue são péssimas em matemática, porque ninguém ensina matéria. Não quero mirar apenas em puro-sangues nisso, porque nenhuma família bruxa ensina nada remotamente próximo das escolas trouxas, já que é considerado sem importância. Não faz sentido algum, colocar crianças em escolas primárias ou jardins de infância teria muitos benefícios. Não ter que cuidar delas durante o dia, aprender sobre o mundo trouxa, obter um pouco de bom senso e realmente obter alguma educação básica. Mas eu dei a ela trabalho para completar, livros para ler, anotações sobre a matéria que eu tinha feito, bem como o dever de casa para ser concluído por ela mesma até o dia seguinte. Ela estava levando como um peixe na água. Consegui fazê-la chegar ao nível do 4º ano em aritmancia quando o intervalo acabou. Dei a ela uma cópia da minha lista de fundamentos modificados para ela estudar e entender. Basicamente a lista de feitiços do 1º ano que eu usava para me divertir na aula, com instruções claras e indicadores sobre quais partes foram alteradas. Na verdade, estou pensando em publicar o livro antes do próximo ano, pois serviria como uma excelente base para aqueles que realmente estão tentando aprender a usar o assunto. Vai ser divertido ver a reação das pessoas se alguém tão jovem quanto eu fizer isso. Quer saber? É uma boa base para o meu futuro. Vai dar a imagem de que a família Bones tem um gênio e eu poderei dar um leve empurrão na direção do progresso. Saindo dos meus pensamentos, olhei para a Vitória ofegante no chão, encharcada de suor dos exercícios que eu a fiz fazer. Como, você não está nem suando? Ela disse entre respirações profundas. Faço esses exercícios desde os 4 anos, é claro que estou à sua frente neles. Respondo com um sorriso no rosto. Idiota, ela então proclamou. Mas honestamente eu olhei para os exercícios que você está fazendo e não consigo imaginar que muitas pessoas consigam fazê-los. É porque as pessoas não conseguem. Mesmo os entusiastas musculares muito determinados não conseguirão fazer meu regime. Respondi sinceramente. Espera o quê? Vitória disse surpresa. Não espero que você faça o que eu faço. Essa é minha decisão. Estou apenas chegando a níveis saudáveis de resistência, força e massa muscular para pessoas da nossa idade. Faria maravilha se você continuasse a se exercitar o ano todo, moderadamente é claro. Ajuda a permanecer saudável, forte e magro. Expliquei, afastando-me dos meus padrões de treinamento. Sim, curandeira sabe tudo. Respondeu Vitória exasperada. Tudo bem, depois do banho, da poção e da refeição, tem um pequeno presente que acho que você achará extremamente útil em aritmancia. Então digo com um sorriso. Você inventou algo ridículo de novo, não foi? Ela perguntou com um suspiro e uma sobrancelha levantada. Não eu dessa vez. Alguém em quem investi surgiu com isso e acho que será algo muito popular, mesmo que algumas famílias tentem bloquear a coisa. Respondi com meu sorriso levemente maligno. Você está sorrindo como o diabo de novo. Ela comentou com um suspiro. Não faço ideia do que você está falando. Agora é hora do banho. Respondi com uma cara inocente. Depois do banho e da refeição, peguei um pequeno dispositivo retangular. O que é essa coisa então?
Do que você estava falando? Ela perguntou examinando o pequeno dispositivo de plástico com números e símbolos e uma tela vazia. Isso, minha querida Vitória, é uma calculadora. Um dispositivo trouxa que permite que você faça equações fáceis ou complexas pressionando botões. Eu respondo enquanto a ligo. Veja, você insere a fórmula assim, e usa os comandos aqui para adicionar as variáveis que deseja usar e voe lá, uma resposta para seu dilema. Eu demonstro. Eu nem tive a chance de reagir quando ela agarrou minha gola. Por que você não me deu essa coisa antes? E como ela está funcionando? Eu pensei que artefatos trouxas não pudessem contornar magia. Vitória questionou. Boas perguntas. A primeira resposta seria que eu precisava dar a você um certo nível de conhecimento em matemática e aritmancia para que você realmente aprendesse o ofício e não dependesse demais da pequena beleza. A segunda é que o criador usou runas para proteger o dispositivo e energizá-lo, permitindo que ele operasse no mundo mágico. Na verdade, adicionei alguns recursos para dar uma lista de quase todas as representações numéricas básicas de magias na calculadora como uma muleta para iniciantes. Explico para a garota curiosa. Não vou contar a ela que criei essa coisa durante a primeira parte do ano letivo. Isso vai revelar meus segredos quando Michial Foster os revelar no centro da firme hoje. Além disso, não usei minhas runas binárias, apenas conjuntos existentes atualmente, então não será rastreado até mim. Honestamente, foi bem direto encontrar as runas certas para formar proteções em miniatura para proteger a tecnologia e energizar o dispositivo. Acho que a única razão pela qual ninguém fez isso antes é a mentalidade de coisas trouxas estão abaixo de nós, e tecnologia trouxa não funciona perto de magia. Ambas são facilmente comprovadas como falsas. Isso realmente vai ajudar a Eden, obrigada. Mas onde você encontrou o inventor? Ela perguntou curiosamente. Você conhece aquele novo centro de informações no Beco Diagonal? A questionou de volta. Sim, algum tipo de centro de ajuda para trouxas, ou vendedor de jornais, ou livreiro, ou algo assim. Ela respondeu usando uma vaga lembrança. Bem, o fundador quer melhorar a imagem dos nascidos trouxas, então ele estava trabalhando para trazer um pouco da tecnologia para o lado mágico. Eu descobri e investi nisso porque acho que é uma ideia brilhante. Expliquei usando uma história plausível. Não é divertido mentir, mas não é uma mentira ruim. Espera, você encontrou aquele tal de Foster, ela disse surpreendentemente. Bem, custou um pouco, mas sou muito amigo dos Goblins e eles me ajudaram a descobrir, e como eu realmente queria ajudar o cara, correu tudo bem. Digo dando de ombros. Ela apenas olhou para mim com os olhos arregalados. Você é amiga de Goblins. Foi seu próximo choque. Sim, o rei deles me deu este anel como um símbolo de amizade. Eu respondo simplesmente. Sinceramente não entendo porque os bruxos sempre acham que são melhores que todos. Os goblins têm todo o seu dinheiro, são os melhores ferreiros de artefatos, nunca perdem de verdade durante suas guerras e são guerreiros fortes com sua própria magia. Não vendo nenhuma resposta da Vitória com defeito, eu simplesmente coloquei a calculadora em sua mão e entrei para começar a fazer algum trabalho dela. Levou alguns segundos para ela perceber que eu estava saindo e a segui para dentro de casa para começar a testar sua nova ferramenta. Digamos que ela ficou muito encantada com a coisa e não a perdeu de vista durante o resto da estadia. O intervalo terminou bem, Susan estava triste como sempre por perder companhia durante o ano e não ajudou que ela tenha se apegado à Vitória. Mas seria o último ano, já que ela viria para Hogwarts no ano que vem também. Nós nos despedimos e encontramos um compartimento para esperar pelos meus irmãos. James foi o primeiro a encontrar a minha cabine e a de Vitória. Ele olhou para mim com olhos arregalados, o que me surpreendeu, já que ele geralmente é um cara calmo e maduro. A Eden, você realmente fez todas essas coisas no livro que me enviou? Ele perguntou muito animado. Sim. Achei que você gostaria de uma introdução adequada ao campo do encantamento. Além disso, acho que ter uma terceira opinião sobre meu projeto de vassoura será útil. Respondo um pouco atrasado. É brilhante. Eu dei uma olhada em vários livros diferentes sobre o assunto e o seu é o melhor livro básico de longe. Ele diz, agindo muito como o chefe da minha casa. Antes que ele pudesse continuar, Christian apareceu com um olhar muito parecido com o de James alguns momentos antes. A Eden, onde diabos você conseguiu uma dessas? Ele perguntou um pouco sem fôlego. Você quer dizer a pena? Não se lembra? Eu a apresentei a você no começo do semestre. Respondi com um olhar estranho no rosto. Certo, eu tinha me esquecido dela. Ele disse dando uma palmada no rosto. Hahaha. Como você esqueceu disso? Disse James enquanto começava a rir do nosso amigo. Ei, não é que eu tenha esquecido. A surpresa simplesmente me excitou demais, só isso. E quem manda algo assim como presente de Natal? Sério? Ele disse, tentando esconder seu constrangimento. Ok, de quê? Do que vocês dois estão rindo? Vitória finalmente perguntou enquanto sua paciência se esgotava por ser mantida no escuro. Espera, a estrela cintilante aqui não te mostrou? Você foi para a casa dele durante todo o intervalo. Perguntou Christian incrédulo e sem tato. Não estou escondendo ela de verdade. Eu só a deixo fazer o que ela quer, a menos que eu queira pedir ajuda ou esteja dando uma recompensa a ela. Eu tentei explicar, ignorando a provocação. Ela pergunta com os olhos semicerrados. Um segundo. Eu digo enquanto varro a sala com magia, selo A, aplico A e me certifico de que ninguém possa ver, ouvir ou saber o que está acontecendo na sala. Sol. Digo enquanto minha adorável familiar irrompe na cabine através de suas chamas e pousa em meu ombro para esfregar sua cabeça em mim. Esta é Sol, minha linda menina. Ela está comigo desde que eu era criança. Parte da minha varinha é feita de penas dela, e eu enviei uma delas para Christian como presente. Eu digo como uma introdução à Vitória. Sol, essa é Vitória. Ela é uma amiga, então tente ser legal, ok? Eu digo para minha garota muito inteligente. Com um pequeno trinado, ela vai até Vitória completamente chocada, e pousa em seu colo para dar uma boa olhada nela.
Minha amiga não sabe o que fazer e olha na minha direção, mas eu simplesmente gesticulo para que ela acaricie minha garota emplumada. Com hesitação, ela começa a acariciar nervosamente as costas de Sol, até que ela começa a ficar mais confortável lentamente e a esfrega gentilmente com um sorriso infantil. Sim, é uma experiência poder acariciá-la pela primeira vez. Não há nada parecido no mundo, declarou Christian com seu próprio sorriso. Sim, foi bem surreal acariciar o lendário pássaro imortal, isso é certo, concordou meu outro amigo. Eu apenas olho com um sorriso enquanto todos os meus amigos compartilham sua felicidade e começam a falar sobre suas férias. Aparentemente, os Vards quase caíram em um santuário de Gorgona em sua viagem, o que não teria terminado bem, mas foi divertido no geral. Os Calabai tiveram um Natal muito trouxa com uma reunião de família, bom, mas chato para os membros mais jovens. E então conversamos até chegarmos a Hogwarts para o último período antes do cânone começar. Preciso terminar todos os meus preparativos em breve, pensei comigo mesmo quando a estação apareceu. Capítulo 39. O ano letivo começou para valer, com os alunos tendo dificuldades com os deveres de casa, exceto eu e meus amigos, já que todos eles têm minhas penas úteis para fazer os deveres de casa, e com os alunos dos NOMS e NIAMS sentindo a pressão aumentando sobre eles. O Exchange, como era oficialmente conhecido agora, ainda estava indo bem. Ele está rapidamente se tornando um bastião de relações entre casas, um lugar de autoaperfeiçoamento e para honrar os valores positivos de Hogwarts, como trabalho duro, aprendizado, gentileza e lealdade. Meus amigos estavam muito interessados em aprender meus feitiços modificados, já que seus valores melhoraram muito como resultado. James e Vitória ficaram mais do que felizes em decompô-los e tentar se inspirar em minhas peças, enquanto Christian ficou feliz em simplesmente aprendê-los e incorporá-los em suas habilidades. Também dei uma calculadora para James, o que o surpreendeu muito, mas ele ficou grato por isso. Vitória ainda está passando por seu regime de poções e treinamento físico comigo, fazendo com que ela pareça e se sinta incomparavelmente melhor do que antes. Houve alguns solavancos no começo do ano em relação à Vitória, principalmente devido à sua entrada na troca quando o resto da casa dela era contra. Isso a deixou alienada de um bom número deles, mas ninguém ousou intimidá-la depois de como eu havia lidado com os 2 grupos anteriores de valentões que encontrei. Um terminou com um grupo na enfermaria. O grupo de meninas de antes do intervalo acabou perdendo 100 pontos para cada casa participante e detenção pelo mês seguinte, além de terem seus pais notificados. Isso deixou algumas pessoas chateadas comigo dentro da casa, mas eu ganhei pontos mais do que suficientes por conta própria para compensar os perdidos. Mas ainda deixou outras casas com raiva de mim por algum tempo. Os Sonserinos ficaram um pouco perdidos por causa disso, já que por um lado eu os derrotei, mas por outro eu defendi um deles contra pessoas da minha casa. A Exchange em si foi um pouco estranha por algum tempo com a presença dela, mas como ela é bem direta e leva seu tempo para ajudar aqueles que precisam, as pessoas perceberam que ela era uma pessoa boa no geral, só um pouco intensa. Ela era basicamente uma MC Gonagal mais jovem e rigorosa, mas queria ajudar. Com os obstáculos do caminho superados após cerca de um mês, chegou a hora de dar vida aos meus projetos. Comecei a fazer parte da tecnologia trouxa utilizável em torno da magia. Agora eu já tinha descoberto como fazer isso para as calculadoras, a peça mais simples que eu encantaria magicamente, me ajudando muito. Meu plano era introduzir dispositivos úteis e divertidos, e evitar qualquer coisa muito drástica. Não quero ser alvo por ser muito extremo, de famílias antigas ou do ministério. Tenho planos para 4 peças: calculadora, gravador de voz, Discman e Game Boy. O gravador de voz tinha algumas peculiaridades diferentes que precisavam ser consertadas para funcionar corretamente em torno da magia. Obviamente, ele precisava ser protegido da magia e ter uma bateria de runas devidamente regulada, mas a parte difícil era fazer com que a magia ambiente interferisse em sua capacidade de gravar som. Então, basicamente, fiz um filtro de energia mágica em pequena escala para proteger a área onde ele ouve os sons, ao mesmo tempo em que melhorava sua capacidade de capturar ondas sonoras. O CD player portátil era uma pequena mistura dos meus 2 projetos anteriores. Tinha que ter certeza de que todos os botões funcionariam corretamente depois que tudo estivesse protegido. O som tinha que viajar pelos fones de ouvido, que eu também encantei para ter certeza de que tudo funcionaria corretamente. Pelo que eu podia perceber, os CDs eram perfeitamente funcionais, mas o mundo bruxo ainda usava aqueles gramofones e discos antigos, tornando qualquer música que os bruxos ouvissem indisponível no formato necessário. Então eu terei que remediar isso. O Game Boy era mais complicado. Eu tinha que ter certeza de que os botões funcionavam, a tela estava boa, o som não seria afetado e os cartuchos de jogo poderiam funcionar sem mexer com os encantamentos no próprio Game Boy. Um desafio muito difícil para fazer tudo se encaixar corretamente, mas satisfatório. Levei 1 mês e meio de tentativa e erro para fazer a coisa funcionar corretamente. Antes do fim do ano, eu tinha uma boa quantidade de mercadorias para vender no centro firme. Calculadoras, gravadores de voz, tocadores de CD, fones de ouvido, CDs, Game Boy, jogos, baterias de runas. Runas de comando para pás trouxas e eu seria capaz de criar um grande número de empregos para suprir as necessidades do produto básico, os encantamentos e a venda das coisas. No geral, acredito que isso terá um bom efeito na economia mágica britânica e ajudará as pessoas a aprender um pouco mais sobre a cultura trouxa. E então eu fiz planos com o sempre competente Scott. Nós investimos em fechar um contrato com as empresas de fabricação de trouxas usando uma empresa de tecnologia como fachada, que eu realmente venderei as versões não encantadas no mundo trouxa para evitar quaisquer problemas.
Se funcionar, ótimo, se não, terei que ver se devo confundir algumas pessoas. Agora começamos a construir o centro de encantamento e começamos a procurar funcionários através do Centro Firme, que está se tornando um bom lugar para procurar empregos, pois estabeleço novas empresas e anúncios nos jornais. Vou transferir o Sr. Vicon do centro e colocá-lo no comando, já que novos funcionários foram introduzidos e estão cuidando do próprio centro. Posso tirar um pouco da gerência com bastante conforto. Pela nossa estimativa, devemos conseguir lançar as mercadorias antes dos feriados. O resto do meu tempo foi gasto focando em minhas runas binárias. Passei muito tempo tentando acertar e ficando preso no último obstáculo. Eu simplesmente não conseguia fazer funcionar direito. Faltava algo nelas para tornar minhas runas tão poderosas quanto eu queria que fossem. Mas tudo fez sentido quando me lembrei que a magia em si é manipulada pela intenção acima de todas as coisas. É por isso que a magia acidental acontece, porque podemos conjurar silenciosamente ou sem varinha, e como a magia começou de qualquer maneira. Eu estava muito preocupado em transformar o código binário em uma linguagem rúnica válida que esqueci de colocar a intenção por trás delas. Depois dessa parte alegre, consegui usar meu novo sucesso e recriar a caixa de fuga e a pena de trabalho de mesa corretamente, com algumas defesas e contadores divertidos adicionados a ela, na esperança de impedir que outros as adulterassem ou as replicassem. Meus negócios para esses dois já estavam em seus estágios de preparação e comigo terminando meu código. Os funcionários puderam começar a aprender as peças exatas necessárias para o produto. Depois de terem sido rigorosamente juramentados, é claro. Scott realmente me encontrou um especialista em runas muito habilidoso que estava muito disposto a ficar encarregado das instalações, desde que o pagamento fosse bom e ele pudesse aprender meu código. Não tive problemas com isso, então ganhamos outro nascido trouxa extremamente competente. Também comecei a organizar minhas anotações e pesquisas em livros adequados. Acho que vou publicá-los depois do desastre do basilisco, quando terminar meus NOMS. Meus resultados me darão um pouco mais de legitimidade ao meu trabalho. Ser muito jovem atrai problemas. Mas além disso, decidi chamar a loja onde venderei minhas duas invenções de bonus work, em homenagem à família e tudo. A caixa de desaparecimento terá modelos diferentes. A básica será uma simples com proteção limitada contra a adulteração ou desgaste. A avançada que será vinculada ao usuário ou a indivíduos autorizados e com boa proteção mais uma garantia. E a deluxe que será finamente trabalhada e incrustada com ouro ou prata, quase impossível de adulterar, muitas proteções e tudo que a avançada faz. Dessa forma, famílias normais podem obter uma e os snobs podem se sentir superiores com as suas. As penas serão simplesmente semelhantes ao funcionamento das lojas de penas. Quanto melhor a pena, mais cara, e quanto mais cara, melhores os encantamentos. Meus amigos também tiveram progresso próprio. James foi bem surpreendente, já que ele foi nomeado como uma das principais figuras dentro do clube de encantos. Suas habilidades e criatividade em relação ao assunto fizeram maravilhas para ele, e isso basicamente garantirá sua presidência do clube nos próximos anos. Ele estava realmente animado e nosso pequeno grupo de 4 decidiu comemorar seu sucesso tratando-o em Hogsmeade, com cerveja amanteigada e comida em abundância. Descobrimos que nosso querido James, junto com muitos meninos, gostava bastante de Madame Rosmerta e ficava vermelho constantemente perto dela. Hehehe, munição. Meu amigo mais selvagem Christian estava se encaixando muito bem como um caçador e fazendo um bom nome para si mesmo como um natural no esporte bruxo. Embora nosso time tenha se saído extremamente bem durante a Copa este ano, ainda nos encontramos em segundo lugar, já que o time da Sonserina foi capaz de esmagar a Lufa-Lufa com uma diferença de pontos que não conseguimos compensar. Embora ele estivesse triste por não conseguir vencer, ainda tentamos animar o cara, e com uma fênix ajudando a confortar o maníaco por criaturas, foi muito rápido. Vitória mudou drasticamente desde que voltou do intervalo. Devido à sua nova rotina de exercícios matinais comigo, ela conseguiu começar a desenvolver mais músculos e melhorar sua energia e positividade, pois isso a faz se sentir bem depois de terminar. Isso, juntamente com o término do regime de poções que eu a fiz tomar. Ela atingiu um pico de crescimento e conseguiu começar a preencher áreas que uma garota na puberdade tende a preencher. Sua altura estava rapidamente ultrapassando as outras, bem, exceto eu, já que aos 13 anos eu tinha 1,70 metros. Mas isso a deixou muito feliz por estar crescendo como ela estava. Ela parou de se pressionar para me superar em tudo depois de ver, em suas palavras, o quão perversamente brilhante e dedicada eu era em relação à magia. Mas em vez disso ela me fez uma espécie de meta. Algo que alguém deve almejar se tornar como uma bruxa ou bruxo. Estar com amigos também a ajudou a sair mais de sua concha, pois ela brinca conosco, participa de nossos debates. Se torna ativa em nossos estudos enquanto ajudamos uns aos outros. No geral, estou muito feliz com o progresso dela. E assim o ano letivo chegou ao fim. Eu estava monstruosa como sempre com o mais em todos os aspectos. Vitória também teve uma boa quantidade de us. Mas seu desempenho no começo do ano letivo fez suas notas caírem. James também foi bom, tirando mais em feitiços e transfiguração, mas poções, herbologia e astronomia estavam lhe dando alguns problemas. Christian estava arrasando em herbologia e com MC, pois tirou mais nessas e em suas aulas de magia, mas quase foi reprovada em história e poções. A mesa da Corvinal estava muito feliz este ano.
porque finalmente roubamos a taça da casa da Sonserina. Mesmo com os pontos perdidos no acidente de bullying, ainda conseguimos passar para ganhar a taça da casa. Foi interessante ver tantos ratos de biblioteca celebrando o evento na sala comunal, na noite anterior à partida. Decidi me divertir um pouco e fazer um show de luzes usando lumos de maneiras que deixaram meus colegas de casa sem palavras. Até Christian ficou um pouco surpreso com o que eu poderia fazer com isso. E assim terminou meu último ano de estudo sem nada dar errado no castelo, sabe? Exceto pelo novo professor de dada todo ano. Mas isso não vem ao caso. Mais alguns meses e o trio de ouro chegará. Bem, o garoto de ouro, aquele que sabe o que fazer e Ron. Capítulo 40. Enquanto o ano letivo termina e todos vão para o expresso de Hogwarts, eu e meus amigos estamos caminhando juntos e conversando sobre os planos para o verão. Os pais de Christian geralmente sequestram o cara para o verão e vão para onde plantas e criaturas incomuns podem ser encontradas. Ele diz que eles estão indo para a Austrália este ano, mas pelo que eu sei, criaturas australianas normais são perigosas o suficiente. Não consigo imaginar as mágicas. James passará seu tempo em casa principalmente, mas sua família também fará uma viagem ao exterior, aparentemente para a América. Mas Vitória está nervosa sobre seu verão, pois ficará presa em sua casa abusiva. Então, como encontramos uma cabana vazia, eu a tranco e a escondo. Tudo bem, Vitória, tenho algumas coisas para lhe dar e dizer antes de você ir para casa. Viro-me para minha amiga. Sei que a situação é péssima, então vou deixar uma sacola de guloseimas para você, digo enquanto tiro uma bolsa da minha bolsa. Isso contém várias ferramentas sutis que podem ajudar você durante sua estadia. A primeira é para quando seu pai bebe. É um conjunto de velas projetado para embalar uma pessoa para dormir ou acalmar uma pessoa enfurecida, com seu par para ser usado em seu próprio quarto para que você não sucumba aos seus efeitos. Você pode acender a indutora do sono em qualquer lugar e o envio se espalhará pela casa, interrompendo assim quaisquer atos antes mesmo que eles aconteçam. Este colar é uma pedra de proteção pessoal na qual tenho trabalhado. Este lado é feito para enviar pulsos de cura quando a magia é conscientemente fornecida e simplesmente dizendo conforto a ela, enquanto o outro lado serve para dar uma camada protetora muito sorrateira em seu corpo para protegê-lo de danos. Então, se você fingir, ele não saberá que você não está sofrendo. O terceiro é que temporariamente lhe demos autoridade para chamar Tilly quando precisar de comida ou suprimentos. O quarto é este, um livro modificado para armazenar o que você precisa esconder. E por último, obtive permissão da minha tia para que se algo muito drástico ocorrer ou você sentir algo muito ruim está prestes a acontecer, você pode usar esta carta para escapar para minha casa. Eu explico muito seriamente. Obrigada, Aedan. Ela diz enquanto enxuga os olhos úmidos. Obrigada por se preocupar tanto, significa muito. Ah, vamos lá, você está nos fazendo parecer mal por não ajudá-la também. Lamentou Christian. Eu me sinto mal, mas não posso te dar uma carta para visitar. Eu sou de uma família trouxa e isso pode piorar as coisas. Mas se você precisar escapar e não tiver para onde ir, aqui está meu endereço. Nós ficaremos fora nas últimas 2 semanas de julho, mas eu estarei em casa durante todo o verão depois disso. Disse James, ignorando o lamento de nossos amigos selvagens. Seu traidor, exclamou como resultado. Obrigada, pessoal. Significa muito. E eu sei que você não vai poder ajudar por causa dos seus pais, Christian, não se preocupe. Ela respondeu com uma risadinha pelas ações de Christian. Vou ficar com você por 1 ano ou mais. Ela acrescentou com uma expressão impassível, a qual ele imediatamente reagiu exageradamente. Mas isso levantou o ar pesado da cabine e pudemos conversar e rir até chegarmos a King's Cross. Nós nos despedimos e nos separamos. Fui para casa com uma Susan feliz e uma Amélia levemente sorridente. Quando chegamos em casa, lá estava a Tilly super animada e uma refeição maravilhosa para comemorar minhas férias e resultados excelentes. A tia não poderia estar mais orgulhosa de que eu sou uma aluna ao mais desde que cheguei lá. Depois de uma merecida noite de recuperação e descanso, chegou a hora do meu verão começar. Tenho muita gerência para supervisionar e projetos para começar. Meus projetos oficiais, sobre a abertura da Bonis Works e seus produtos atuais, estão bem encaminhados. Tudo foi feito para o livro e por meio da aprovação do Ministério. Meus 2 produtos originais foram certificados pelos testadores do Ministério. E meus pupilos pessoais estão sendo revisados no final deste verão devido ao seu desenvolvimento recente. Quer dizer, eu sei que é bom, mas isso está sob o nome da família Bonis, então seguirei a lei e respeitarei a autoridade da minha tia nesta área. Eu me sinto culpado por mantê-la no escuro sobre as coisas de Michelle Foster, especialmente porque estou subornando pessoas para certificar meus produtos sem alertar alguns supremacistas ricos e importantes. A floresta de cedros agora está funcionando extremamente bem. Uma segunda e uma terceira foram iniciadas para atender as demandas esperadas para a caixa de desaparecimento. As comunidades de lobisomens ficaram incrivelmente gratas por esta oportunidade, onde podem obter empregos respeitáveis sob uma família honrada, com pagamento adequado, cuidado e respeito de seus empregadores. A notícia se espalhou rapidamente e muitos desejaram emprestar suas habilidades que são ignoradas por causa de suas condições. Isso me levou a contratar muitos para a produção das minhas penas e a aquisição de materiais. Por causa de tudo isso, Jerry estava chorando lágrimas de alegria e gratidão enquanto me agradecia repetidamente na última vez que nos encontramos. Disseram-me que o nome dela também estava ganhando mais valor desde que isso aconteceu. Prejudicou seu prestígio quando ela jurou me seguir, mas com os resultados de sua decisão sendo tão esmagadoramente positivos na tendência, seu nome está se tornando respeitado novamente.
Para meus outros projetos de personas, decidi convocar as 12 pessoas originais que estavam no comando dos vários negócios e almoçar na minha casa. Com uma carta para o Sr. Scott Cross, tudo foi arranjado. Foi organizado para ser uma refeição simples, onde as pessoas no comando pudessem discutir várias informações, se gabar umas das outras, se conhecerem melhor. Todos apareceram, quero dizer, por que não apareceriam? Sou o chefe, benfeitor, fornecedor e fundador deles, significaria que algo muito aconteceu se não aparecessem. É bom ver todos vocês novamente depois de um ano muito produtivo de todos. Quero agradecer a todos novamente por concordarem em criar tantos projetos comigo e não me dispensarem devido à minha idade e falta de experiência real. E também devo agradecer por gerenciarem magnificamente as partes que todos vocês foram designados. Abri depois que todos terminaram de comer a comida excelentemente preparada. Por favor, Sr. Foster, deveríamos ser nós agradecendo. Graças a você, eu e minha esposa podemos trabalhar no sonho de todo jornalista, um jornal no qual eles podem publicar a verdade, não apenas tentar vender cópias. Embora não possamos competir com o profeta no momento, não tenho dúvidas de que podemos conseguir isso no futuro. Respondeu o Sr. Cromwell, o homem que eu havia colocado no comando do Herald. Julian está certo. Foi revigorante não ter que fazer essas histórias idiotas para enganar as pessoas e fazê-las pensar que estava tudo bem. Concordou sua esposa. Sim, espero que continue assim. Na verdade, tive uma ideia de empregar os fantasmas que residem na Inglaterra para obter um pedaço interessante de história perdida, áreas assombradas, fofocas desconhecidas para qualquer um, exceto eles. Poderia ser uma adição interessante ao jornal. Se você acha que a ideia tem mérito, espero que possa ser adotada. Eu digo lançando minha ideia. Isso é brilhante, Sr. Foster. Poderíamos pegar os fantasmas e tentá-los dando-lhes algo para distraí-los em suas vidas estagnadas ou mortes. Exclamou geralmente quieto o Sr. Stone. Sim, certamente tentarei implementá-lo. Murmurou o Sr. Cromwell enquanto suas engrenagens giravam. Gostaria também de estender minha mais profunda gratidão, Sr. Foster. Você me permitiu finalmente realizar meu sonho de me tornar um mestre em fazer poções. Obrigado. Interrompeu o Sr. Mateus. Foi um prazer, Mestre Mateus. Suas ideias estavam perfeitamente alinhadas com meus ideais para ajudar a impulsionar nossa comunidade estagnada e, como bônus, foi por meio do trabalho de um brilhante nascido trouxa. Ajudar a obter o reconhecimento que você merece era basicamente meu dever. Ah, antes que eu me esqueça, tenho novas notas para a loja. Algumas para poções e outras para suas máquinas, pois elas me deram alguma inspiração. Você é livre para fazer o que quiser com as informações. Ignorá-las, usá-las ou até mesmo melhorá-las. Espero vê-lo subir mais. Respondi com um sorriso. Por favor, não posso deixar que me chame de mestre em sã consciência. Você é sem dúvida um igual no campo, como tal, por favor, me chame de Timothy ou Tim, Sr. Foster. Ele disse apressadamente. Então parece que você deve me chamar de Michial e depois de Tim. Respondi com um sorriso calmo. Obrigado, senhor. Michial. Ele respondeu com lágrimas nos olhos. Decidi deixar o homem se dirigir a mim como ele fez. Ganhei seu respeito e não insultarei seu orgulho ao pará-lo. Embora o Sr. Mateus seja mais emotivo do que eu, ainda devo expressar minha mais profunda gratidão, Sr. Foster. Você me devolveu meu título e me deixou na vanguarda da nova herbologia, nunca vista no mundo até então. As fazendas que você me deu para administrar logo estarão operando no pico de produção e começaremos a vender nossas colheitas no mercado. E se você permitir, eu gostaria de chamá-lo de Sir. Michial também. Embora jovem, você é certamente um gênio sem igual e ganhou meu respeito, disse a matronal Madame Chambers. Eu ficaria honrado em ser chamado assim por você, Madame Chambers. Você é uma mulher que admiro muito. Também recebi um novo conjunto de notas para algumas plantas raras. Tenho certeza de que você vai gostar delas e possivelmente usá-las para atingir novos patamares. Eu digo à mulher, e eu realmente a admiro. Ela passou por muita coisa na vida e ainda assim, ela está aqui, seguindo em frente. Oh, eu adoro suas notas. E por favor, não posso deixar que me chame de Madame. Melody serve. Ela disse com estrelas nos olhos ao pensar em novas notas. Você certamente é impressionante, senhor. Michial. As instalações que você construiu para mim são mais do que excelentes. Você também está fornecendo equipamentos de primeira linha para cada funcionário para garantir a máxima eficiência. Com sua ajuda e a da senhorita Geri, agora temos quase 50 homens treinados adequadamente. Embora o ministro esteja continuamente cortando o departamento de aurores, com a ajuda da senhorita Summers, conseguimos colocar 19 pessoas nas divisões de execução. E eles estão relatando que foram muito produtivos. Acrescentou o Sr. Gunn. Ele foi, na verdade, o primeiro a me chamar de senhor. Tem a ver com o fato de que ele sabe o que estou tentando preparar para quando vê Dog voltar e o fato de que fui capaz de vencê-lo em combate, não em duelo. Ele ficou impressionado e ganhei seu respeito. Isso é muito bom, Sr. Gunn. Eu queria que pudéssemos colocar mais pessoas em outros departamentos, mas tem sido difícil. Também estarei montando um segundo campo de treinamento, de uma forma mais pública para você usar com menos sigilo. Isso deve ajudá-lo a recrutar mais membros e você pode simplesmente trazer aqueles que você acredita serem confiáveis para o site seguro para treinamento aprofundado. Eu digo ao homem, que recebe um aceno para mostrar que ele entende. Na verdade, Sr. Michial, houve algumas pessoas de outros departamentos que demonstraram algum interesse nas coisas defendidas pelo centro. Acho que poderia convencê-los a ajudar com isso. Disse a brincalhona assistente de sucesso Elaine. Isso é brilhante, Elaine. Obrigada pela informação. Eu digo à mulher. O prazer é meu. Tenho que fazer alguma coisa para ganhar meu sustento depois que você me der treinamento, equipamento, informações, promoções e tirar aquele canalha das minhas costas. Disse a garota despreocupadamente, mas eu sei que ela é muito grata. Sua hora vai chegar, Elaine. Digo sério. Senhora Holmes.
Acredito que o Sr. Wall será mais do que suficiente para cuidar do centro firme agora que mais funcionários foram contratados e mais administradores estão presentes. Quero que você fique encarregada de ser o ponto de contato para esses funcionários e espero que possa ajudar mais nascidos trouxas a conseguir empregos no ministério por meio deles. Digo, virando-me para a mulher muito bem dotada. Ufufu. Será um prazer, senhor. Michelle. Vou ver se algum dos meus velhos amigos do departamento de transportes estará disposto a contratar alguém. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Obrigado por aceitar esse trabalho, digo com uma leve reverência. Acho que finalmente é a minha vez então? Disse o Sr. Wall. O centro está indo bem. Temos um fluxo constante de pessoas que sabem que podem procurar empregos adequados. Algumas empresas no beco realmente colocaram alguns anúncios que estão procurando contratar também e atualmente estou conversando com algumas indústrias de fora do país para ver se elas também podem participar. Acredito que o centro ficará muito lotado se continuarmos vendendo o papel e adicionar os gadgets que você e o Sr. Norm fornecerão. Ele disse enquanto indicava para Arthur Norm, o habilidoso encantador e especialista em runas que se juntou recentemente. Eu concordo com você, Sr. Wall. É por isso que um local já foi preparado para o Herald por si só. Um lugar para ele crescer adequadamente. Eu vou redirecionar o espaço que ele está ocupando atualmente para hospedar aulas. Elas serão para pessoas tentando se aprimorar, ganhar habilidades para conseguir empregos. E no verão servirá principalmente para permitir que crianças de casas trouxas possam praticar e aprender magia legalmente. Eu também tentarei fazer com que especialistas em vários campos realizem seminários, mas isso é para o futuro. Eu digo já 2 passos à frente da questão. Então parece que realmente não tenho nada com que me preocupar, Sr. Michelle. Ele respondeu com um sorriso. Agora, Sr. Norm, não há necessidade de ficar preocupado ou nervoso. Eu gostaria de saber se algo será necessário ou se algo pode ser melhorado em relação à produção das ferramentas trouxas encantadas. Eu digo encarando o último e mais novo membro que deve ter algo a relatar. Sim, senhor. Obrigado a todos pelo seu tempo e é um prazer conhecê-lo. Michelle tem muitos outros membros competentes em seu círculo. Espero poder ajudar de qualquer forma que puder e para aqueles que não me conhecem, eu sou Arthur Norm e serei responsável pela Muggle Toy Box. Será uma empresa com o objetivo de introduzir pequenas, mas úteis peças do lado mundano para os bruxos. Ele disse com uma leve reverência a todos. Não houve problemas com a cadeia de suprimentos e as instalações que você forneceu, Sr. Michelle, e o treinamento dos funcionários está indo muito bem. Tudo está no cronograma que estabelecemos com o Sr. Cross. Ele relatou como se eu fosse um general. Isso é muito bom. Mas, por favor, me avise se houver algum problema. Não ficarei chateado. Eu ficaria mais chateado se um problema fosse escondido e problemas maiores surgissem depois. Quero produzir o melhor que podemos dar. Não precisa apressar também, se atrasos acontecem, eles acontecem. Eu disse ao homem que assente com uma expressão pensativa. Agora, tenho 2 anúncios. Primeiro, quero saber se alguém encontra um candidato adequado para meu próximo empreendimento, que envolve a introdução de apartamentos para bruxos. Já foi empregado na França e acho que ajudaria os muito sem teto em nossa sociedade, criaria mais empregos, ajudaria os nascidos trouxas a se estabelecerem melhor no mundo bruxo e possivelmente ajudaria a criar mais comunidades bruxas na Grã-Bretanha. Segundo, recebi uma invenção interessante de uma pessoa com a mesma opinião. Elas são chamadas de caixas de fuga, uma ferramenta que será apresentada ao público antes do ano que vem. Elas servem para enviar mensagens instantaneamente para outras pessoas que as possuem. Essa pessoa as criou para serem usadas como meio para que notícias importantes ou urgentes sob seus cuidados cheguem até mim ou ao Sr. Cross, onde quer que estejamos. Elas só poderão se comunicar entre si para que ninguém possa interceptá-las ou adulterá-las. Digo, pedindo a Scott que as distribua a todos. Acredito que é tudo. Acho que farei desse tipo de reunião um evento anual. Até lá, espero que todos tenham muito sucesso e progresso em seus objetivos. Obrigado pelo seu tempo, pessoal. Anúncio para concluir o almoço permitindo que todos saiam.